Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu inscrito, meu seguidor, meu espectador incrível que está aqui conosco em mais um do seu, do meu, do nosso Papo Franco podcast, Papo Franco de milhões. E hoje pensa, gente, pensa em bilhões, porque o assunto hoje é super interessante. A pessoa, então, nem se fala, gente. É luxo, poder e glória, é autoridade, é reconhecimento social, é uma pessoa que representa muitas minorias, muitas pessoas incríveis, e eu tenho certeza que a experiência dela vai transbordar a sua essência, assim como ela transbordou, a fim de ajudar outras pessoas. E olha só, gente, a nossa convidada de hoje... Peraí. Vou dar uma de João Kleber aqui, antes de falar da nossa convidada. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Acionem todas as notificações. E, gente, deixa mensagem, deixa bastante comentário, que hoje nós vamos conhecer um pouquinho da nossa convidada, mas há a chance, né, se ela tiver uma oportunidade aí na agenda dela, de voltar no nosso episódio aqui no nosso podcast para falar mais e responder todo o questionamento de vocês, tá? Mas, enfim, gente, a nossa convidada de hoje... ela passou por uma séria crise de saúde. E diante de todas as dificuldades, em meio à pandemia, né, com questões emocionais abaladas, ela conseguiu enxergar, gente, uma saída. Conseguiu se enxergar como a luz que ela verdadeiramente é. E ela conseguiu dar uma virada de chave tão grande que hoje ela consegue trazer consigo muitas mulheres, muitas nano-influencers. E também, gente... mulheres negras que movem a terra. E nós estamos hoje com Alessandra Fabiani. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada. Gente, que introdução, hein? Tô super feliz de estar aqui. Depois de muito tempo, né, Nívia? A gente conversando. Gente, que prazer estar aqui com você, Nívia, no Papo Franco. Que sucesso. Parabéns. Parabéns pelo programa, pelas entrevistas, pela forma leve e, assim, desafiadora. Eu vou dizer que você está fazendo esse podcast aqui, porque você traz as pessoas e você tira o melhor delas. E isso é importante para que a gente possa conhecer todo mundo que está aí nesse mundo, né, nesse digital. E, gente, muito feliz de estar aqui, de estar podendo representar essas minhas mulheres negras, né, que a gente poder falar um pouquinho sobre mim também, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da Alessandra Fabiani. Uau, gente. E obrigada pelo reconhecimento, né? De fato, é muito desafiador. Eu não vou nem explicar para você, que você mais do que ninguém sabe o quanto é. E o quanto isso tem raízes bem profundas e camadas inenarráveis aqui, né? Camadas sociais, financeiras, emocionais. Mas, sim... nós superamos todos os desafios, inclusive em off nós estávamos falando sobre essa conquista, né? De hoje nós temos problemas, mas problemas diferentes dos problemas que a gente tinha. Isso é evolução, gente. Isso é crescimento. Evolução não é você deixar de ter problemas. É você saber lidar com os problemas que você já passou, não se acometer, né? Se direcionar para esses problemas normalmente e saber lidar com os próximos, porque problema sempre vai existir. Né? Sempre vai existir, só vai acabar o problema depois que morrer. Então, quando estamos vivos, né? Tenhamos problemas. Tenhamos problemas. Resolvamos. E você é uma pessoa que eu acompanho desde quando surgiu a União das Influências. Eu vejo a sua força de determinação de poder chegar onde você chegou. E que bom que você está com esses problemas hoje. Que não são problemas que são para realmente escalar ainda mais ainda o sucesso para você. Parabéns mesmo, de verdade. Amém, o nosso sucesso. Inclusive, eu estava falando nos stories que nós, e você representa muito bem isso, e não diga-se de passagem, reconheça todos os dias essa frase. Você não é uma bolha sozinha. Você carrega consigo todas as outras bolhas que juntas formam a resistência, que é a espuma. Com certeza. Né? E até na minha pós-graduação teve uma ilustração, né, da mamãe... Da mamãe anfíbia, da mamãe sapinha, que quando ela coloca o girininho na água, ela é facilmente uma comida de peixe. Mas quando ela coloca dentro da espuma, a espuma ela resiste e protege os girininhos até eles se tornarem outros anfíbios maiores, outros sapos, né? Uhum. E isso é interessante, é uma metáfora muito interessante para nós também. Porque você, mesmo na sua dificuldade, você saiu da sua bolha, né?
e conseguir unir todas as outras bolhas para se tornar resistência. A resistência das influencers, as resistências das mulheres mulheres né? E isso é muito importante, eu reconheço muito em você isso. Eu acho que você está certa nessa sua colocação, justamente por isso mesmo. Eu vejo que hoje eu sou a resistência. Essa bolha, eu costumo falar que o meu trabalho realmente é furar a bolha. Eu vivia numa bolha, mas hoje eu furo certas bolhas que precisam... São furinhos pequenininhos, Nívia, que eu vou dando assim aos pouquinhos, que algum dia ela não vai existir mais. Ela vai estourar e nós vamos viver num mundo com muito mais igualdade, né, com muita certeza de que todos nós temos os nossos caminhos, as nossas direções. É o que eu mais quero. E vai conseguir. Nós vamos conseguir. Conta conosco. Mas olha, gente, já estamos filosofando. Nossa vida é uma filosofia, né? Tem pessoas que falam assim, é a minha filosofia. Não, nossa vida é a própria filosofia. Mas para você aí de casa, né, que está chegando agora no Papo Franco Podcast, ou que ainda, né, mesmo com todo esse trabalho maravilhoso, ainda não conhece a Alessandra, você vai conhecer agora. Alessandra, fala quem é você, quais são as suas origens, de onde você veio, como que você fez para chegar até aqui. Fala tudo pro pessoal de casa. Bom, a Alessandra Fabiani é uma mulher de 50 anos, mulher negra da pele clara, filha de Delmo Roberto da Silva e uma Francisca da Silva, onde eu honro meus pais com a maior alegria do mundo, porque hoje eu sou quem sou, porque eles me ensinaram a ser quem eu sou, né? Já fui uma pessoa... Já fiz de tudo nessa vida, né? Como se diz assim, já trabalhei na área profissional como na área de vendas, estava até comentando aqui nos bastidores com os meninos, já tive revista de agronegócios, e hoje a Alessandra Fabiani é uma mulher que busca realmente a resistência em trabalhar para que hoje eu sou uma empreendedora, né, juntamente com a União das Influências Empreendedora e com Conexão Melanina, que tem o projeto Mulheres Negras que Movem a Terra, trabalhar para que a gente possa realmente trazer algo diferente e gerar renda para as mulheres, né, dentro do empreendedorismo, tanto do empreendedorismo feminino como do empreendedorismo feminino negro também, que é muito importante. Então, eu já fui atleta, a Alessandra já jogou vôlei, já quase fui, né, para a área do esporte. E depois fui realmente, como já falei em outros podcasts por aí, já tentei ser freira. A madre não me quis, mas então... Mas isso tudo formou... É porque a Alessandra... Eu sou muito comunicativa, né? Então, elas não queriam... Assim, eu já cheguei querendo revolucionar. Eu queria transformar as missas, queria fazer isso. E eu sempre fui assim. Eu sempre, onde eu chego para poder transformar. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ela tá se achando. Falando, não, mas é porque a gente conhece a gente. Se eu chego num lugar e que eu vejo que aquele lugar pode mais, e se eu posso ajudar ele a ir longe, eu quero dar minha contribuição. E sempre foi assim. Quanto atleta, quando eu fui atleta, quando eu era vendedora, eu nunca recebi, assim, quando eu era vendedora, eu nunca cheguei e falar assim, vou ganhar só o salário. Eu fazia minhas próprias metas, eu nunca deixei de bater as minhas metas, né? Então, assim, hoje eu sei o tão quanto eu era boa no que eu fazia enquanto vendedora. Uso essa técnica até hoje, porque eu preciso me vender, preciso vender o meu negócio também para as pessoas. E nesse contexto todo, essa é a Alessandra, uma mulher em transformação, em plena transformação. Porque todos os dias a gente cresce. Todos os dias a gente nasce um pouquinho de novo, né? Mesmo que a gente esteja morrendo todos os dias. Mas eu sempre estou procurando essa transformação todos os dias para poder evoluir e poder ajudar as pessoas também. Um coração que às vezes as pessoas falam, Alessandra, você tem que diminuir um pouco. Você é muito coração. Às vezes eu tento, sabe, ser um pouco razão. Mas eu acho que a minha essência é ser quem eu sou. Então eu não posso mudar. Então essa é a Alessandra. É isso aí. E você sempre morou em Uberlândia? Não, eu sou brasiliense. Eu sou nascida de Brasília. Meu pai é de Araxá, minha mãe de Patrocínio, morava a vida inteira aqui. E aí depois, quando eles se casaram, foram embora para Brasília. E lá a gente né, formou a família. E com 21 anos, depois que meu pai aposentou, ele veio para cá, para cuidar dos meus avós. E aí a gente veio junto. Eu não queria vir de jeito nenhum. Amo Uberlândia, sou uberlandinas de coração. Desde quando eu me entendo por gente, eu venho passar férias em Uberlândia. Só que eu estava na melhor fase da minha vida, com 21 anos,
né, profissionalmente, na parte espiritual, como eu criei muitos grupos de jovens, então eu tinha muitas amizades. E na hora que meu pai falou assim, é hora de voltar. Eu não ia falar não pro meu pai, né? Então, assim, mas eu vim pra cá, fiquei um tempo. Quando falou assim, é pra morar em Uberlândia, ficar aqui e deixar tudo que eu tinha lá, foi difícil. Tanto que eu fiquei 2 anos indo e vindo, ficando lá. Só quando eu fiquei doente que meu pai me trouxe de volta. Eu tive uma inflamação no externo e meu pai foi me buscar. E a partir daí eu vim e firmei o pé mesmo. Então, assim, desde os 21. Então, hoje, esse ano fez 30 anos que a gente mora em Uberlândia. Então, assim... 30 anos. E você tem quantos irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos. 3? 3. 2, todos homens, né? 2, assim, e 2 irmãos mesmo de sangue e 1 de coração. É bom que eles, quer queira, quer não, eles são mais velhos que você? Não, eu sou a mais velha. Você é mais velha? Sou a mais velha. É porque geralmente quando é irmã e é mais nova, os irmãos protegem mais, né? Mas isso não adianta não, viu? Adianta eu sou a mais velha e eles me protegem. Meu irmão mais novo, ele parece ser o irmão mais velho. Tanto que ele é uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa que é a minha base, assim, né? Depois do meu pai, ele é uma pessoa que a gente troca, que eu pergunto pra ele quando eu vou fazer algum projeto, alguma coisa, ele tá sempre comigo. E o mais novo, que é o do coração, ele é meu irmão, mas ele é como se fosse um filho. Porque quando ele chegou lá em casa, ele tinha 3 anos, né? Então, eu basicamente ajudei a criar ele todo o tempo. Então, às vezes, tem hora que ele fala, você parece minha mãe. E eu também tenho esse sentimento de mãe por ele. Mas ele é meu irmão do coração, assim, que eu amo demais também. E você tem filhos? Não tenho filhos. Os meus filhos, durante muitos anos, Níveis, eu quis muito ser mãe, ter minha família. Mas Deus tinha algo preparado para mim, né? Que era realmente que eu ia vir nesse mundo para poder cuidar dos meus pais. Então, hoje eu honro, né, os meus filhos que eu tenho são meus pais. Já entreguei meu pai para Nosso Senhor, né? Ele fez a passagem dele, está lá com ele, esperando a vida eterna. E agora eu estou aqui, eu e minha mãe, nós duas juntinhas, cumprindo a nossa missão. E você falando, chegou até a ficar um pouquinho emocionada, né? Mas o engraçado é que Deus não erra. Não. Né? Deus nunca erra. É uma coisa até que a Larissa sempre falou aqui, que Deus nunca erra. E eu percebo que na maioria das vezes, né, a gente quer tanto algo, quer isso, quer aquilo, ou então se imagina naquele lugar, porque na verdade, até às vezes a sociedade, alguma coisa que insere esse desejo em nós, né, e que às vezes a gente não se atenta aos desígnios de Deus. Mas geralmente, né, sempre, quando a gente não tem filhos de sangue, né, biológicos, a gente tem outros tipos de filhos, que às vezes é os nossos próprios pais, né, ou um irmão, ou outros filhos de coração. Como você falou que tem o seu irmãozinho, né? Outro dia eu estava vendo uma postagem antiga que falava o significado do meu nome, Alessandra, que quer dizer gestora da humanidade. Olha! Né, protetora da humanidade. E aí eu falei assim, gente, realmente, aí eu fui fazer uma análise, falei assim, gente, a minha vida inteira eu não era para me ter filhos, era porque eu tenho vários filhos mesmo, pessoas que estão perto de mim durante toda a minha trajetória, eu já, assim, tive outras pessoas que, no meu coração, que foram como se fossem meus filhos, né? E hoje poder fazer isso com os meus pais, com a minha mãe, hoje... que eu tenho que cuidar, eu sou cuidadora da minha mãe 100%, né? A gente não tem... Minha mãe, ela não aceita uma pessoa dentro de casa para poder cuidar dela. Hoje, minha mãe precisa dos cuidados especiais de uma pessoa idosa. Então, assim, a gente... Sua mãe tem quantos anos? 88, fez ontem. Uau! 88 anos. Então, assim... E a gente foi aprendendo a lidar com isso. E a gente vai aprendendo com a maturidade, né? Por isso que a gente vai evoluindo no decorrer dos anos. E no começo eu não aceitava. Por que eu não tenho? Por que eu não tenho filhos? Por que será? E aí eu fui entender, né? Quando foi preciso do meu pai voltar para casa. Meu pai era separado da minha mãe. Precisou voltar para casa e ficar conosco. E eu tive que entender o real motivo pelo qual eu estou aqui nesse mundo hoje. E se falar em propósito, qual é o seu propósito? Hoje, meu propósito é verdadeiramente poder ajudar mulheres. Eu vi verdadeiramente que eu preciso ajudar essas mulheres a crescerem, a evoluírem, de saírem dos quartinhos dos fundos, que eu costumo falar. Principalmente, antes eu comecei a trabalhar diretamente com mulheres, com empreendedoras, independente delas serem mulheres negras ou não. Mas no decorrer do tempo eu fui me identificando, de entender que
eu posso acrescentar na vida de outras mulheres. Então, eu sei que eu vou ter o meu caminho destinado. Deus já sabe qual é o caminho que Ele quer para mim. Só que Ele sabe também o caminho que eu tenho que ir. E esse é o caminho, ajudar outras mulheres. Porque eu ajudando outras mulheres, ajudando você, ajudando, sabe, quem quer que seja, uma nano-influenciadora, ajudando uma mulher que está lá começando agora a empreender, a poder fazer lá um docinho e ela poder se sentir pronta, preparada para poder ir para o próximo nível e saber que aquilo ali foi tirado de dentro dela para ela, de uma forma ou de outra aquilo ali vai voltar para mim. Não é só ganhar dinheiro, é poder fazer o bem, sabe? Não é sobre dinheiro. Não é sobre, e meu propósito é sobre isso, realmente ajudar. O meu sinônimo realmente, o meu verbo é ajudar. E o meu propósito é esse, poder fazer com que mais mulheres possam se tornar ainda melhores do que elas querem ser. Porque todo mundo quer ser algo, quer ter algo, quer chegar em algum lugar. Mas na maioria das vezes, param, estacionam e não conseguem evoluir. Porque simplesmente elas esquecem de quem elas são. E o meu propósito é poder mostrar para quem elas são. Eu tô com um case de sucesso aí de uma mulher assim que estava dentro de um casulo. A filha dela se definiu, ela outro dia. Minha mãe passou durante muitos anos dentro de um casulo. E eu vim fazendo uma consultoria aí, assim, ela não sabia que eu estava fazendo uma consultoria com ela. Vim trabalhando com ela durante muito tempo. E ela floresceu nesses últimos dias. E ela tá maravilhosa. Ela se entendeu enquanto mulher, se entendeu em aquilo que ela tem, o propósito que ela tem. E eu me emociono em ver, sabe? E isso para mim já me basta, sabe? De saber que eu toquei a vida de uma mulher. É gostoso demais, né? Nossa. Porque eu sei que lá na frente eu vou ter a recompensa, Nívia. Lá na frente. Não preciso de nada. A recompensa vem. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas, Alessandra, você vive uma utopia? Porque isso é uma utopia. Uma missão, querer ajudar, né? É uma missão, não é nem um propósito, é uma missão. Mas é porque, às vezes, a utopia é que dá sentido à vida da gente. É saber aquilo que a gente verdadeiramente quer para saber onde a gente verdadeiramente quer chegar. Então, é só assim que a gente consegue tocar, né, dentro das profundezas mais íntimas que a gente tem e transformar a vida das pessoas. E as pessoas também têm a mania feia de querer ditar a vida dos outros. Não consegue dar conta nem da própria vida e fica falando, mas você é isso, mas qual que é a finalidade das pessoas quererem saber o que é que você está vivendo? Se é uma utopia, se é um propósito, ou o que é que seja. Eles vão te ajudar? Porque se eles forem te ajudar, aí vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Do contrário, não tem porquê. Eu não vejo necessidade. Entendeu? E eu acredito também que você não precisa de se explicar para essas pessoas, porque quem está com você independente de explicação. Verdade. Entendeu? E isso acontece comigo também. Nívia, quanto que ganha com o podcast? O que você ganha? Essa pergunta é a que eu mais escuto. Né? Eu estou aqui para compartilhar, né? E multiplicar. Compartilhar e multiplicar. Esse é o meu propósito. Compartilhar experiência, conhecimento, compartilhar, sair da bolha, formar espuma e por aí vai. E o dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, gente. Eu tenho certeza. E eu vou ganhar outras coisas pela frente, mas não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Porque o que é seu, é seu. Sim. Já está destinado a você. Então, assim, e só basta você, do jeito que você está fazendo, que você está conduzindo, saber quando que vai chegar, se vai demorar, ou se vai demorar, ou se vai vir de imediato. Então, às vezes, eu demorei também para poder entender isso, porque eu me via muito, muito reclusa dentro de mim, de achando que Deus não me amava, que Deus não queria. Mas quando eu entendi qual que era realmente o meu propósito, de fazer aquilo que eu tinha que fazer, isso transforma, e é isso que está acontecendo. As coisas estão evoluindo, né? Estão evoluindo muito. E o meu propósito, na verdade, é compartilhar e multiplicar por meio da comunicação. Eu sou uma comunicadora. E foi difícil para eu aceitar isso. Porque quando vem a palavra comunicador na mente, vem um artista, uma pessoa que é, tipo assim, que não ganha muito. A sociedade coloca isso, né? Que não tem uma repercussão tão grande se não forem famosos. Mas não é. O comunicador, hoje em dia, se for pensar bem, a comunicação tem tudo. Você utiliza a comunicação para isso. Como que você fala sobre o seu propósito? Se comunicando. Como que você se posiciona comunicando? Como que você ensina as mulheres a saírem do casulo? Com a comunicação.
né? E por aí vai. Inúmeras outras ferramentas. Mas, Sim. no meu caso, é a comunicação com propósito. Agora, eu quero saber de você. Para você levar esse propósito seu adiante, o que você valoriza? Quais são os seus valores? Nossa, esses valores vieram do homem que mais me incentivou na minha vida. Meu pai sempre falava que a gente tem que seguir sempre sendo muito sincera. Tudo que você for fazer, fale a verdade. Seja você de verdade. Não use artifícios para poder ganhar o que você querer. O que é seu, é seu. O que é dos outros, é dos outros. Né? Então, a sinceridade para mim, né? A lealdade, eu sou muito leal aos meus. E nunca tive um pouco... A reciprocidade da lealdade, ela não no decorrer da minha caminhada, veio realmente reforçar que eu realmente preciso da lealdade. Então, sinceridade, lealdade. E assim, ó, um valor assim que não tem como é realmente a espiritualidade, é ter Deus comigo todo o tempo. A todo momento, assim, às vezes por um período pouco, mas muito pouco eu fiquei distante de Deus e hoje eu vejo a necessidade tão grande que eu preciso dele, porque cada momento em que eu respiro, ele me dá uma resposta. Então não tem como entender o valor da minha missão de que é ter Deus comigo, de ser realmente uma pessoa que preza pela minha sinceridade, pela lealdade. Então eu sou uma mulher muito leal àqueles que realmente me querem, aos meus projetos, à minha missão, né? E levo tudo com muito a sério mesmo. E essa seriedade foi meu pai que me ensinou. Olha, você não peca por você ser de verdade. Não peca. Você não erra. Então, se eu não erro, então eu vou ser sempre sincero. E às vezes deixei de crescer por conta dessa sinceridade, né? Você dessa acha verdade. Que você deixou de crescer por causa Não, da assim, porque, por exemplo, por exemplo, dentro da vida profissional, poderia ter usado de artifícios diferentes, né? Para poder seguir, mas eu sempre lembrava do que meu pai falava. Não faça nada errado para lá na frente. No caso de atalhos, essas facilidades que as incolumidades, as corrupções da vida apresenta pra gente. Entendi. Isso. A gente não perde por isso, por ser quem a gente verdadeiramente é. Então, a lealdade, a sinceridade e ter sempre Deus comigo, eu acho que eu vou a qualquer lugar nesse mundo. E os valores políticos? Você acha que é interessante para esse seu propósito? Quem não faz política sofre política, né? Como dizia Platão. Sério? Quem não faz política sofre política. Eu faço política todos os dias. Você faz política todos os dias. As pessoas, às vezes, só não admitem que não fazem política todos os dias. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito triste dentro da nossa sociedade, do nosso mundo, no contexto geral. O Brasil se perdeu. A gente não tem mais a nossa identidade enquanto uma política que verdadeiramente preza pela população. Hoje existe um lado A e um lado B. Se você não é lado A, se você não é lado B, você está em cima do muro. E estar em cima do muro não significa que você não está de lado nenhum e que você não serve para nenhum dos lados. Só que não é assim. Política é muito mais do que você só prezar por... Se posicionar de um lado. Por um lado só. Entendeu? Assim, eu já fui de esquerda, não vou negar, não. Quando eu era adolescente, quando eu era no segundo grau, porque eu nasci numa cidade, né, gente? Brasília ferve política. Então, eu era representante de turma, eu fui daquelas cara pintadas, eu matava a aula para poder pegar ônibus e ir para o Congresso Nacional fazer manifestação contra Collor, contra todo mundo, eu fui. Mas aí, chegando a um certo tempo, isso não fazia mais sentido. As bandeiras, as posições já não eram mais fazer sentido. E também já fui de direita também. Já apoiei verdadeiramente outros políticos que tentaram fazer algo pelo Brasil. Não nego, todo mundo que fez também fez algo errado.
Quem está lá sentado na cadeira continua fazendo errado. Quem já sentou continua fazendo errado. Ninguém hoje olha pela população. Outro dia alguém chegou para mim, não tem uma semana. Você tem pretensões políticas? E eu respondi... É uma pergunta que eu tinha, que eu ia fazer para você. E eu peguei e falei assim, eu tenho. Aí ela pegou e falou assim, olha, cuidado, então você pode estar querendo... Eu falei, não. A minha pretensão política pode ser que eu nem consiga concretizá-la, Nívia. Porque quando eu chegar lá, a minha intenção é realmente fazer. Não é ideologia de jeito nenhum, é tentar fazer. Porque hoje, eu fiquei muito triste nas eleições passadas, onde eu vi nessa cidade de Uberlândia várias mulheres se candidatando e sendo engolidas, literalmente, e não se posicionando com relação aos seus ideais e às suas propostas. Aceitaram Quando você fala posicionar, você fala no sentido de... Em qual sentido? Aceitar entrar dentro de um partido para poder ganhar votos, para poder eleger outras pessoas. Nós não podemos... Eu sei que o que eu vou falar aqui... eu posso até... Vou criar uma polêmica, mas eu sou dessas, eu falo mesmo. Eu abro live e falo, e não vai ser aqui que eu não vou falar. Agora, se você quiser me cortar também, não tem problema, mas eu vou falar. Não, você falou, tá falado aí. A maioria das mulheres hoje, na nossa cidade, que tem coletivos, foram candidatas no ano passado. Nenhuma delas ganhou. Nenhuma. Sabe por quê? Elas foram usadas como... um número a mais dentro do partido para poder somar voto para que aquele que... para a legenda, para aquele que estivesse lá em cima ganhasse. E elas não se viram nisso. Ganharam dinheiro do partido, ganharam cargos políticos e não entenderam o que elas deixaram para trás, mulheres que acreditavam nelas. Outras mulheres que tinham propostas, bases, trabalho efetivo, entraram dentro da nossa Câmara Municipal hoje e até hoje não fizeram nada pelas mulheres que colocaram elas lá. Aí, quando começou a bater na bunda, sabe? Posso falar, né? Desse jeito aqui, né? Claro, manda brasa. Quando começou a bater na bunda, agora tá começando a vir buscar, querer saber das mulheres. Ah, eu quero, eu preciso. Falta só um ano, né, Não, é porque agora, o ano que vem, nós temos a eleição estadual. Isso. E todas estão olhando pro estadual. Ah, eu preciso me aproximar das mulheres. Aqui não. Com a Lelê, não. Algumas das nossas lideranças, não, mas é porque eu preciso. Ah, porque eu preciso. Não, a gente não precisa. A gente precisa dar conhecimento. E que é um dos fatores que eu quero trabalhar com as minhas mulheres, é a questão de ensinar o que é fazer e viver política. Porque se a gente não começar a entender duas coisas que hoje a gente precisa dentro do empreendedorismo e dentro das mulheres no geral, é ela poder aprender a gerar renda para ela mesma e poder entender de política, saber em quem votar. Hoje, em Uberlândia, nós somos 53% da população, somos mulheres. Quando uma mulher está dentro da casa dela, ela pode, se ela chegar e falar para o marido, para o filho, nós vamos votar em ciclano, nós vamos votar em ciclano. E ali a gente consegue botar um partido. Hoje, se nós, as mulheres da nossa cidade, nos reuníssemos, Nívia, a gente colocava 12 mulheres naquela Câmara Municipal. E o que você acha que falta para as mulheres terem esse conhecimento político, essa independência financeira aí? O que você acha? Conhecimento. Como política, o que você implementaria? Politicamente, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa ensinar, a gente precisa sentar, a gente precisa colocar e entender qual é o poder que nós temos com o nosso voto. O poder do voto não é às vezes todo mundo fala, mas isso não funciona. Porque é no pequeno. É eu fazendo aqui no Conexão Melanina, é a Fernanda fazendo lá no Mulheres de Sucesso, é a Lu, mas a Tati fazendo lá no Moeda de Troca, é a Bel fazendo ali, mas a gente tem que querer. A mulher também tem que querer. E quando ela entender que para ela poder gerar renda, ela precisa entender também de política, ela precisa entender de economia, ela precisa entender do básico. Nós, lideranças de mulheres hoje dentro do empreendedorismo, porque eu falo do empreendedorismo porque no geral, porque a mulher até quando ela está dentro de casa, ela também está empreendendo, porque ela está ajudando de alguma forma. Então nós precisamos entender que a gente precisa trabalhar com essa mulher na base da educação financeira, de ensinar essa mulher o beabá de somar 2 mais 2 é 4, e para eu ganhar 8 eu tenho que multiplicar. E como que eu multiplico? Começar, não ficar dando cursos de finanças, falando de CDB, de Selic, de IOF, não. É do beabá.
Ou você tem que juntar 2 e 2 é 4. Para você somar 8, você precisa multiplicar. Como que você multiplica? Ah, tá, tenho 8, então peraí, eu vou usar 6 e vou guardar 2. E é isso, é da base. E é isso, eu vou te dar de primeira mão. É essa base que eu quero fazer com as mulheres do Conexão Melanina. Nós vamos trabalhar efetivamente a educação financeira, a base, para que depois a gente comece a olhar também a questão do nosso conhecimento político. Porque aí a gente pode entender. Hoje, 28% da população de Uberlândia são mulheres negras que empreendem. É um número grande. Se você sabe quantas têm créditos dentro dos bancos, as nossas administrações, tanto no executivo, no legislativo, fazem alguma coisa para que essas mulheres possam ter alguma rentabilidade? Não faço nenhuma. Você pode abrir aí, ó. Olha lá no site da prefeitura, no site da Câmara. Quem está fazendo alguma lei com relação a isso? Para poder ajudar as mulheres a terem microcrédito. As instituições do G7 da nossa cidade não estão nem aí para as mulheres. Não estou, eu falo isso, eu abro a boca para falar. Eu estou para sair de uma das instituições da cidade, do G7, porque até hoje eu não vi fazer nada pelas mulheres. Monta um grupo de WhatsApp, bota um tanto de mulher lá, só para esperar chegar o tempo para poder ter o lucro para eles. E a gente precisa de recursos, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de base para a gente poder fazer. Gente, a gente tem um país que, se a gente olhasse para a gente, ou voltasse para a gente, Nívia, ninguém segurava o Brasil. Agora, imagina essa cidade de Uberlândia, um polo de agronegócio, um polo de negócios, um polo de empresas que a gente tem, de empreendedorismo, de lideranças, de mulheres que fazem e acontecem. A gente não consegue seguir para frente? O que está faltando? Eu te entendo e eu vou te falar algo que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Isso é a consciência de coletividade que as pessoas não têm. Não tem. As pessoas, eu não sei se é a sociedade ou se é o que é que gerou essa crença, mas está cada um, salve-se quem puder. E nesse salve-se quem puder, parece, não é a verdade, porque depois, quando a gente começa a ter esse sensorial de coletividade, a gente percebe, parece que você tem que defender o seu, cada um defende o seu. Então é por isso que eu vejo essas mulheres aí que entraram para a legenda, né, que entraram recebendo o seu só para poder cumprir a legenda, fazendo esse papel. Elas não têm esse senso de coletividade, elas não têm essa consciência, senso não, consciência de coletividade. E quem está na política, se não tiver esse senso de coletividade, não vai gerar políticas interessantes e efetivas, entendeu? Jamais. Um amigo meu que é cientista político, ele ainda virou para mim e falou assim: mas, Alessandra, quando você entrar lá, você tem que entrar no jogo. Então, se for para mim entrar no jogo, eu não vou entrar. Porque eu vou entrar lá, eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer. E eu acho que é só tentar. Se a gente começar, é porque todo mundo já entra com o rabo preso. Todo mundo já entra com sentimento. Devendo, né? Todo mundo já entra devendo. E não é isso fazer política. Isso não é fazer política, é olhar. E hoje, até as pessoas que estão cuidando de coletivos grandes também têm esse mesmo pensamento que você. Eu vou cuidar do meu primeiro. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ganhar. Os meus coletivos, todo mundo fica criticando a Alessandra, mas você não ganha, você não faz. Gente, o que é meu tá para vir aqui. Mas se eu tiver que usar 200 mulheres para poder ganhar dinheiro, para poder fazer, eu não vou fazer, Nívia. Não vou fazer. Eu vou fazer para que eu e elas ganhem. E hoje, o que está acontecendo hoje na política é justamente isso. Todo mundo quer só o seu. Sim, na política. Eu quero deixar bem claro aqui para o pessoal de casa, gente, o seguinte. Nós estamos falando de política e cargos públicos. Isso. E ela mesma salientou sobre a didática e ensinamentos econômicos para que as mulheres tenham independência financeira, né, para salve-se quem puder, na parte privada, né, no seu comércio, que são coisas totalmente distintas. Se a pessoa entra para um cargo público, ela tem que ter uma consciência de coletividade. Sim. Porque ela não está trabalhando com o dinheiro dela, ela não está trabalhando para ela. Ela está trabalhando com o dinheiro do público, né, da população e para a população. Entendam isso, não façam confusão. Pode continuar. É a grande dificuldade que as pessoas têm, né? O cargo de você estar lá, o cargo não é seu. O cargo é nosso. Eu votei, você votou. Mesmo quem não votou, o cargo também é daquela pessoa.
Você vai ali, você está fazendo pela população, né? Então aí a gente fica olhando que a gente, por exemplo, assim, tem várias instituições que são federais, que são municipais, que podem ajudar mais as pessoas, as mulheres, que podem ajudar o empreendedorismo, vamos falar assim no sentido. Mas aí eu não posso também colocar no coletivo, porque o empreendedorismo, quando ele é do homem, quando é da inovação, quando é algo que vai gerar lucratividade, ele é expansivo, como está acontecendo. Hoje, quando você fala em inovação e IA, todo mundo quer apostar. Mas e quem está fazendo a base? Quem está abastecendo a economia da nossa cidade? Eu acabei de entregar um evento onde eu estava fazendo uma média, a gente estava sentado tomando um café, esse amigo meu, cientista político, mais algumas pessoas, a gente estava fazendo uma base. O quanto que a gente movimentou em pessoas que prestam serviço na nossa cidade. Maquiadoras, lojas de aluguel, pessoas cabeleireiras, né, outras coisas. E você vai fazendo uma avaliação, você vai vendo o tão quanto. Então, e quantas outras pessoas estão fazendo outras coisas também que estão gerando, que estão fazendo abastecendo a economia. Não é só quem está lá no topo, não. A gente tem que começar a olhar também para a base. Então, não adianta também eu querer começar a continuar a fazer um trabalho com as mulheres negras, de empoderá-las, de colocar elas no caminho delas, de eu ver aquilo no brilho nos olhos, o florescer, de depois, no outro dia de manhã, ela acordar na mesma realidade, de ela ter a mesma dificuldade. Quando passar daqui um mês, ela não vai mais se sentir bonita, ela não vai mais se sentir empoderada, porque a realidade dela é todo dia, todo dia. Então eu quero mudar essa realidade do todo dia, de ensinar o caminho mesmo. É difícil? Vai ser difícil? É difícil e vai ser difícil. Não vai ser por agora. Vou precisar de apoio? Vou precisar de apoio. Mas a gente tem que começar. Se a gente não plantar, se a gente não plantar e regar, a gente nunca vai colher. Então, a gente tem que começar. Então, se eu começar, às vezes alguém vai começar a olhar e vai começar a falar, nossa, eu também vou fazer aqui. Não, vou começar a fazer ali. Aí alguém pega e fala assim, nossa, Alessandra, eu tô achando que o que vocês estão fazendo é legal. Vamos implementar, vamos aumentar, vamos fazer um coletivo, vamos aumentar isso, vamos transformar? É verdade. É aquela história, né, do vestidinho azul, você já ouviu falar? Que conserta a janela, aí depois quer consertar a porta, todo mundo vai na rua inteira. Faz muito sentido. Tudo é contagiante, né? Tudo é contagiante. Tudo é muito contagiante. Mas ainda não entrando para o profissional, mas nós já estamos falando de profissional ao mesmo tempo. Mas, assim, sobre a sua trajetória antes de chegar no seu profissional, no seu projeto atual, como que começou? Quais profissões que você já passou? Quais os cases, os pontos em comuns que você percebeu assim, para te trazer até o momento atual? Meu primeiro emprego, eu trabalhei numa contabilidade. Entrei na área burocrática, aprendendo a mexer com contratos. Meu primeiro patrão foi um contador, seu Abílio, me ensinou tudo que eu sei hoje de contratos. Eu fazia todos os contratos da contabilidade, eram 150 empresas. Nossa! Que a gente tinha que fazer em contrato, entravam em abertura, fechamento, junta comercial, tudo era eu que fazia. E era fazer sozinha, com 18 anos. Porque meu pai, graças a Deus, ele teve ele superou o meu avô de acordo com a nossa tendência que a gente tem. Então, meu avô foi um simples carroceiro que educou meu pai, que conseguiu colocar meu pai na PM. E aí meu pai foi ser policial, deu uma condição para nós, e onde ele falou, minha filha, você vai estudar primeiro para depois você trabalhar. Então, quando eu fiz 18 anos, meu pai falou, agora você pode trabalhar. Que até os 18 eu vou cuidar para que você pudesse. Eu tive esse privilégio, coisas que muitas de nós não teve. E aí foi onde eu comecei lá, trabalhando com o seu Abílio Contras. Aí ele viu a minha destreza, me colocou para recursos humanos. Na época era departamento pessoal. E aí eu fui começar a trabalhar. E foi onde eu comecei uma ligação aí, que eu comecei a trabalhar com as pessoas. Porque eu fazia admissão, férias, folha de pagamento. Eu sou da época... e eu fui para esse setor também, porque eu era a única que tinha curso de datilografia de máquina elétrica. No escritório só tinha um computador, uma máquina elétrica, e as outras máquinas de datilografia eram máquinas manual. E eu era a única que tinha o curso de datilografia de máquina elétrica. E aí precisavam de gente na folha, e eu fui para lá. E aí comecei a cuidar de férias, rescisão, admissão. E aí comecei de lá,
uma pessoa me viu trabalhando, sabe? Fui cuidar de uma empresa onde eu comecei com 250 empresas, lidei com o departamento pessoal. Aí vim embora para Uberlândia, cheguei aqui, comecei a trabalhar aí fiz um curso de telemarketing, fui trabalhar num jornal chamado Jornal do Campo, da finada, Jornal do Campo, do Narcio Rodrigues e da Ana Cássia Rodrigues, lá de Frutal, tinha aqui na cidade. Um jornal muito famoso na área de agronegócio. Entrei no setor de classificados. Em 6 meses eu era supervisora da equipe de classificados. Em 8 meses eu já estava no departamento comercial. Com 1 ano de empresa, a gente arrendou a empresa e transformou a empresa. Que é isso, hein? Não vou falar palavrão não, gente. Que é isso? A gente transformou, a Ana Cássia ficou doente, deixou na cargo do filho e ela arrendou. E aí eu vendo aquele tanto de funcionário, todo mundo ia ficar desempregado. A gente ia ficar na rua. Aí uma amiga minha, a gente pegou, ela era jornalista na época, para assinar, para poder ter uma revista, para ter um jornal, você precisava ter uma jornalista. E eu fiquei na parte administrativa e ela na parte jornalística. E a gente a gente continuou com o Jornal do Campo, que transformou-se em Rede Campo, e a gente criou a revista Rede Campo, a revista de agronegócio. E a gente trouxe todo mundo, todos os funcionários. Peguei meu irmão, que estava trabalhando no Cilco, trouxe ele para trabalhar no financeiro comigo, que ele era muito bom de matemática. Eu fiquei na parte do marketing e cuidando do comercial. Estava até contando aqui para o nosso amigo Alfredo que eu ia para os dias de campo, eu fazia a parte comercial, a jornalista fazia as entrevistas e eu era fotógrafa. Nossa, globalizou as profissões todas. Nívia, eu já fiz de tudo. E a gente ficou 1 ano. Eu levei a revista do primeiro ano dela, a gente levou ela para Expo em São Paulo, na exposição de Red Angus. Eu saí daqui de Uberlândia numa van com 5.000 exemplares para distribuir na feira. Eu vivia em AgriShow, Exposebu. Esse meio aí, todo mundo do agronegócio, eu conheço todo mundo, que era dia de campo, em Uberaba, esses redondezas aí, Mato Grosso, era viagem o tempo inteiro vivendo com a revista. E aí depois, né, a gente não conseguiu se estabelecer por muito tempo, por falta de sociedade, improbabilidade de gêneros, né? A minha sócia, a gente sabe aquela questão de você ter uma empresa, e aí você sabe que você precisa de pelo menos 2 anos para que essa empresa mantenha. Sim. E a gente, né, enquanto isso, a gente tinha que dosar o salário para cá, se equilibrar. E ela não sustentou isso, saiu, me deixou sozinha. Aí vem seu ideal, meu pai e minha filha, vamos fechar, vamos, né? Meu pai foi lá, acertou com todos os funcionários. E aí eu fui trabalhar na Algar. Minha primeira passagem pela Algar, que ainda era ACS. E aí eu comecei lá na Algar com televendas, sempre na vendas. Fui numa das melhores setores lá que tinha. A gente ganhava mais do que gerente nos setores de vendas. A Tinsul chamava. A gente era da Tinsul, que ficava aqui no Berlândia no Center Shopping. Nossa equipe de 12 pessoas, nós ganhávamos mais do que os gerentes na Algar. Até eles acabarem com a nossa operação, levar a gente para a CS, para a gente diminuir a nossa comissão. Aí eu saí de lá. E aí eu comecei a trabalhar na área de comercial mesmo. Fui comercial em vários outros setores aqui na cidade, de outras empresas. Aí aconteceu, quando eu estava numa evolução muito boa para a minha carreira, minha mãe só morava eu e ela cai em casa. Minha mãe tem um problema de desgaste na coluna e nas pernas. Caiu em casa, ficou 5 horas sozinha, caída em casa. Quando eu cheguei, falei, ela não pode mais ficar sozinha. Na época, meus irmãos não tinham as condições da gente poder deixar uma pessoa disponível. A única filha que não era casada, que morava com a mãe. Larguei minha vida profissional e fui viver com a minha mãe, cuidando dela. E aí, nos finais de semana, eu fazia o quê? Fazia eventos. Eu fazia festa, tudo que tem a ver com gente, né? Eu fazia festas, fazia aniversários, noivados, casamentos. Até eu inventar de criar um restaurante. Com a prima minha, a gente criou o Delícias das Primas. A gente montou um restaurante delivery ali no Climação. Ficamos durante um tempo como delivery. E nesse meio tempo eu criei também o Samba da Lelê, que era um samba que eu trazia. Que legal! Todo mês, num sábado à tarde, a gente fazia um samba, eu trazia uma atração de samba. E meu pai e eu, a gente fazia comida. Então, um mês era feijoada, um mês era comida de boteco. E a Alessandra foi fazendo tudo isso durante todo esse decorrer dentro de casa. Só que
tava faltando, né? Não tinha Alessandra, não era Alessandra mais, porque esses trabalhos não davam dinheiro, né? Mas é assim, eu não tava sendo eu, né? Porque faltava alguma coisa. Aí foi onde passou-se um tempo que eu fiquei nesse período de depressão muito profunda e eu comecei a me olhar um pouco diferente depois de passar num trabalhar desse autoconhecimento. Eu comecei a falar, não, eu não posso ficar aqui, porque para mim poder cuidar da minha mãe eu também tenho que cuidar de mim. E eu comecei a me olhar diferente, né, dentro das minhas particularidades, ser uma mulher diversa, de ser uma mulher negra, de ter passado muita coisa aqui dentro desse período tudo. E foi onde eu decidi voltar. E aí eu já estava com 40 anos. Já não tinha mais como voltar para o mesmo mercado. Tentei, mandei currículo, tá, mas aí já tem aquela outra síndrome da mulher, né? Depois que você faz 40 anos, o mercado limita. Falei, eu vou começar de novo. Fui para Algar. Cheguei lá na Algar, entrei lá como atendente. Em 6 meses tive uma oportunidade para ser supervisora, virei supervisora. Aí comecei também a trabalhar como supervisora, fiquei lá até um pouco de tempo. Aí no primeiro ano que eu fiquei lá, que eu tirei férias, eu falei, tava no ano da pandemia. Sabe aquela época que tinha um jornal que tinha aquelas etapas assim, onde a pandemia estava menor? Assim, tinha um lugar que estava em alta, e aí eu vi lá Florianópolis, era um lugar... Eu sempre gostei muito do Rio, eu queria ir pro Rio, no Rio estava alto. Aí eu falei, vou de férias para Florianópolis. Minha mãe, você vai, minha filha, nessa pandemia? Eu vou. Lá tá baixa a pandemia, lá vou lá. Fui, saí, peguei, comprei um biquíni que eu nunca tinha usado. Fui na agência, comprei minha passagem e fui eu sozinha. Quando cheguei lá, foi onde eu fiz a minha grande transformação. Botei meu primeiro biquíni, andei na praia, fui muito feliz. Conheci um amigo lá que ele começou, a gente tirava fotos. Sabe quando você vai sozinho, que você faz aqueles grupos? Aí conheci um amigo de uma pessoa lá, e ele, posta. Aí ele, tudo ele queria que eu postasse. Eu falei, não posta não. Você tem Instagram? Tem. Não posta. Vamos, posta. Olha quanto você tá linda. Olha. Aí eu comecei a me olhar. Falei, não, tô mesmo. Comecei. E aí eu comecei a fazer de lá. Eu saí de Florianópolis, voltei de Florianópolis influenciadora. Uau. Porque aí eu comecei a falar com essas mulheres diversas. Que virada. Foi aí que teve essa virada. Foi em 2019 ou 2020? 2020, eu acho que é 2020 ou 2019. Acho que 2019 foi daí. E eu já sei que eu voltei fazendo 2019, 2020. Eu já voltei influenciando, fazendo live, falando com essas mulheres. E aí eu vi o poder que a rede social tem quando a gente fala ainda mais quando a gente fala com as pessoas que são diversas. As meninas me viam minhas fotos, vinham falando e se interessavam. Só que elas não iam nos meus posts, não iam nos meus comentários, elas iam nas minhas DM. Tantas mulheres, olha, eu sofro isso, eu aconteço isso, meu marido, E eu comecei a trabalhar essas mulheres nas DM. E aí, o que elas me falavam ali, eu transformava aquilo ali nos meus posts. Comecei a fazer dancinha, ensinando, empoderando essas mulheres. E foi daí que eu comecei. E aí eu comecei a influenciar, vendo coisa e de repente, do nada, eu me vi influenciadora, influenciando essas mulheres, trabalhando com elas. E foi começando a desenvolver. Até assim, hoje. ai, que delícia. É isso que eu quero pra mim, é isso que eu sou. Aí eu comecei a entender essa comunicação que você falou aí, que você é comunicadora. Eu vi que a minha comunicação era real, né? Quantas e quantas mulheres a gente ficava noites conversando na DM, ela contando as histórias delas de abuso, de violência, de não aceitação. E aí eu fui falando, gente, olha eu aqui. Hoje eu sou realmente uma referência para essas mulheres. Então eu não posso cair, eu tenho que só subir. E foi onde eu fui me empoderando, fui conduzindo e fui crescendo junto com elas. Hoje tem muitas delas que eu fico vendo, acompanhando, porque meu trabalho é esse, né? Ficar olhando todo mundo na internet, olhando o que tá todo mundo vendo. E eu vejo o crescimento delas, vejo elas, algumas sim, outras não, mas... E foi daí que eu comecei. E qual que foi o primeiro evento que você fez como influenciadora com o propósito de unir mais mulheres, de trazer mais mulheres, assim? Como que foi esse? Aí, quando eu comecei a ser influenciadora, eu comecei a olhar outras influenciadoras aqui na cidade. E elas tinham uns grupinhos, elas faziam café, não sei o quê, faziam réveillon das influências. E nunca chamava a gente, nunca me chamava. Falei, nossa, mas que coisa, nunca me... Aí um dia uma me chamou para aqueles, na época daquelas influências de casinha.
Porque eu fazia drinks, né? Eu sou drinqueira, né? Eu tinha uma empresa chamada de drinks. Toda quarta-feira, junto com o empoderamento, eu fazia os drinks online. E aí eu acho que eles entenderam que seria me chamaram. E eu conheci outras meninas lá. E aí eu vendo as meninas montando Réveillon das influências, não sei o que das influências, nunca chamava a gente. Aí eu liguei para uma delas e falei assim, cara, ninguém chama a gente pra fazer nada, vamos fazer um negócio com a gente mesmo? Que tal a gente fazer o Natal das Influencers? Aí ela falou, Lelê, será que isso vai dar certo? Esse foi o primeiro. Aí eu peguei e comecei, a gente começou aí ela chamou algumas, eu chamei outras, montamos um grupo com 13 meninas e começamos a montar o Natal das Influências. Fizemos um jantar. No decorrer dessa organização, eu comecei a ver aquelas meninas. Como que você faz para fazer vídeo? Como que você faz isso aqui? Ai, que dificuldade para conseguir parceira. E, gente, esse negócio que dá um samba. Como que a gente vai fazer? Aí chamei as meninas que estavam me ajudando. Falei, gente, a gente pode, depois do evento que a gente fizer do Natal, a gente pode continuar com esse grupo, reunindo, fazendo outras coisas, movimentando, ajudando essas meninas, fazendo curso, fazendo coisas, para que a gente possa crescer juntas. Aí foi onde surgiu a União das Influências. Aí depois do Natal, a gente, no dia do Natal das Influências, a gente já lançou a União das Influências e a gente começou com 13 mulheres. E no dia 20 de março, a gente fez o primeiro Influencer Meetup, que foi o evento que a gente fez um talk. Nessa cidade, não, eu vou pegar pra mim, porque é meu, tá? Ninguém fazia aqui nessa cidade talks não com desfile, mesmo, que eu sou testemunha. com coquetel e feira de empreendedores. A gente fez uma feira com 6 patrocinadores, 6 parceiros. Fizemos um desfile de moda com os parceiros. Eu lembro que a Tati do Fábrica de Drinks levou os drinks. E a gente fez um talk com influenciadoras já famosas. Que foi a Tantão, a Lola e a Joellen, que já faziam um trabalho para falar com as nano-influenciadoras que estavam começando. E aí a gente fez com 30. A gente levou a televisão. Primeira vez que foi levada a televisão, que o TV Animal foi lá com a gente. Botamos, aí começou. Aí todo mundo começou aquele olhar, né? Aí, quando a gente terminou, já tinha uma lista de espera para o próximo meetup de 190 pessoas. Meu Deus. Aí a gente já teve que trabalhar para o segundo meetup. No decorrer desse meetup, a gente fez um workshop de maquiagem até a gente conseguir planejar o outro meetup. Aí foi onde, no segundo meetup, a gente fez o meetup que a gente trouxe a La Neves, a Amanda. Foi a Neves, eu participei, foi não, qual? esse você participou do terceiro. Terceiro. E aí a gente já fez com mais de 15 parceiros na feira que tem. Teve o desfile também com 4 marcas e já fizemos para 200 mulheres. Uau. E daí a gente não parou mais. De forma exponencial o crescimento. E a gente sempre trazendo isso, crescendo essas mulheres, olhando. Uma das coisas que a União tem é trazer inovação. Por exemplo, dentro do primeiro meetup, qual que era a ideia? Trazer empresas que estavam começando, então ensinando como que era participar de uma feira. Então, ensinando. Um desfile. Marcas que nunca fizeram um desfile, então foram lá e a gente fez. Tinha uma das meninas da União, que era consultora de imagem, auxiliou essas marcas, entendeu? A parte... A gente sempre vem fazendo isso. No meetup, a gente sempre traz pessoas para o União Fashion Day, que é um evento de moda que a gente faz. A gente pega as marcas, a gente trabalha, ensina como é que é um backstage de desfile, como é que você faz uma seleção de roupas para você poder levar para um desfile. Não é só fazer o evento, todo mundo acha que é só fazer um evento. Por exemplo, o Mulheres Negras que Movem a Terra, ele começa 6 meses antes com as premiadas do ano anterior, escolhendo as suas indicadas. Eu faço a curadoria, chamo elas, coloco elas num grupo de WhatsApp e começo a trabalhar essas mulheres. Então, quando elas vão receber o prêmio, é o final e o começo de uma trajetória. A gente trabalha essas mulheres. Então, todos os eventos da União têm esse sentido. Então, a gente está sempre mesclando uma mais experiente com uma mais nova. Eu gosto de trabalhar as mulheres num grupo de WhatsApp, de conversar, de levar, fazer cafés. Muita gente, às vezes, critica do Conexão Melanina, a gente fazer o café com melanina. O café com melanina não é só um café. É muito mais que isso. É muito mais. É só uma observação. Eu percebi que você trabalha muito a autoestima, o pertencimento, o merecimento. Que quando eu estava entrevistando elas meio que, mesmo sabendo que elas tinham feito já, que já mais que autoafirmava a capacidade delas, elas tinham dúvidas se elas realmente mereciam
toda aquela premiação, todo aquele glamour. E hoje, se você for lá conversar com elas mudou a todas, mentalidade. com certeza você vai ver outra mulher. Eu vi mulheres florescendo ali que você não... A gente não tem ideia. Você não tem ideia de ver a felicidade no rosto estampado. Você vê ela hoje, é outra mulher. Encontrei com elas aqui no outro evento, depois do evento. Já é outra na vestimenta, na fala, na postura, no olhar. E isso transforma, Nívia. Isso faz você ir pra frente. Isso faz você querer ir seguir, saber onde você quer chegar. Então, a gente trabalha... O meu trabalho é esse. Não é só simplesmente levar você para um café. O café é só uma desculpa. Você vai lá pagar o seu café, mas o que você vai viver ali, você não vai viver em lugar nenhum. Você tem Olha, eu tive a oportunidade de, no primeiro Café com Melanina que a gente fez, de levar as meninas e elas chegarem lá e todo mundo olhar, assim, uma fila enorme com 23 mulheres negras, todas lindas, maravilhosas. O povo entrava, a branquitude entrava. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Que é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas elas entravam e falavam assim, o que é isso? Teve gente que falou assim, nossa, eu nunca vi tanta mulher. Mas não é nunca vi tanta mulher. Ela nunca viu tanta mulher negra junta no mesmo lugar. E hoje elas já sabem, quando elas vão para os cafés com melaninas, como que elas têm que ir, como que elas têm que se portar. Hoje elas já se dão valor de saber que elas podem entrar numa vinícola da vida, de poder sentar e tomar, e poder ir. Um fato que eu tenho, que me marcou muito e que me motivou ainda mais a seguir com Mulheres Negras que Movem a Terra. Na segunda edição, a gente escolheu a Unique lá, que é a da Bubu. Uhum. A Unique, né? Você sabe que é considerado um dos lugares, complexos. Os complexos de beleza, de estética, e pela beleza, pelo glamour que tem lá. Uhum. Falei, eu vou fazer lá, é lá que eu quero fazer o segundo, que eu tinha feito o primeiro no lugar. E a gente foi convidar uma doutorada, ela tem 2 doutorados, 3 mestrados, uma mulher simples. Você via ela assim, eu encontrei com ela no salão, falei, olha, nós queremos te homenagear, fazer tudo. Ela, nossa, que legal, é pela sua trajetória, que você tem uma história de vida que deve ser contada, serve de inspiração. Ah, tá, onde que vai ser o evento? Vai ser lá na Unique, sabe onde é que é? Eu sei onde é que é. Ah, mas eu não vou, não. Eu não me vejo ali. Ali não é meu lugar. Aí eu peguei e perguntei para ela, por que ali não é meu lugar, ali não é seu lugar? Quem te falou que aquele lugar ali não é para você? Nossa, muito sério, meu Deus do céu. Muitas mulheres negras pensam assim. E na hora que ela falou aquilo para mim, aí eu fui tentar entender. Eu ainda fiquei uma semana tentando convencer essa mulher. Ela falou, não, mas eu não vou me sentir bem ali, aquela coisa... Não é pela especialização que ela estaria ali, ela estaria por ela ser ela. E o que acontece? Foi um motivador de entender que realmente eu precisava trazer essas mulheres ao pertencimento de quem elas são. Ao merecimento de entender que não há aquele lugar ali, não é porque ele é bonito, porque ele é chique, que não é um lugar que não pertence a uma mulher negra, que tem tudo para poder fazer o que ela precisa fazer para ela poder estar ali. E aí, depois disso, eu comecei a entender que o trabalho com as mulheres negras era muito mais do que só reconhecer histórias de superação e de conquista. Era um transformar. E foi daí a gente homenageou 15 mulheres, mais 35 mulheres, demos destaque às mulheres negras, e foi um sucesso. E a partir daí é que eu comecei a trabalhar essas mulheres, levando elas para um grupo, conversando, entendendo, explicando que o nosso lugar é a gente... Porque essa separação, ela existe há muitos anos, né? São 400 anos de separação. E até hoje as pessoas fazem questão de nos separar. Você chega, eu passei por um lugar... Para você ter uma ideia, eu frequentava muitos eventos aqui em Uberlândia. De repente, quando eu me nichei para as mulheres negras, eu parei de ser chamada para ir nos eventos. Meu Deus. Parei de ser chamada. E eu falo isso abertamente e todo mundo sabe que isso aconteceu. Hoje, algumas pessoas me convidam porque sabem do meu trabalho e tudo. Mas o grande evolução, porque o meu trabalho também depende do network. Eu preciso estar nos lugares para poder falar do meu trabalho, para me vender, porque eu sou uma vendedora. Uhum. E network é relação. Network é você estar junto com as pessoas, poder se expressar. E eu deixei de ser convidada para muitos eventos. Justamente por causa disso. Porque eu nichei e comecei a trabalhar com mulheres negras. É muito complicado, é muito delicada a situação. Muitíssimo. Mas aí a gente vai trabalhando isso. A gente sente isso mesmo. Sente. Sente. Mesmo não sendo comigo,
Mas a gente sente isso acontecer com outras pessoas. Que né? isso? Não é nem palavras, é o comportamento. Fui dar uma entrevista agora, no dia do evento, pra TV. Eu cheguei, errei o condomínio da minha homenageada que a gente ia fazer no condomínio dela. Entrei no condomínio da frente. Aí eu tava arrumada, cara, porque eu ia dar uma entrevista. Eu tava maquiada, eu tava arrumada. Bati no condomínio, entrei. Aí ele abriu, porque ele achou... Eu toquei lá o número do condomínio e ele passou. Aí ele pegou e falou assim, não, se você for entrar, você tem que entrar por aquele ali. Você vai pra trabalhar, né? O seu elevador Mentira, é pra trabalhar. Alessandra. Você tá vindo pra trabalhar, né? E era à noite? Não, que isso. Era A de luz do manhã? dia, 9 horas da manhã. Eu nem contei isso pra Pamela. Nem contei isso pra ninguém, porque eu falei... Aí, na hora, eu tava atrasada, porque a gente tinha marcado com a TV. mas eu nem Eu falei assim, valorizei muito... isso. Aí, eu liguei pra Pamela, não, Lelê, é no outro prédio. Eu falei assim, muito obrigada pela sua atenção. Você pode abrir pra me poder sair, porque eu vou trabalhar lá no outro. Eu vou dar uma entrevista. Aí, saí e fui pro outro condomínio. Então, quer dizer, e era uma pessoa... Só porque... visualmente, do jeito que eu estava, ele entendeu que eu não poderia ser convidada para estar naquele prédio. Eu não poderia ser uma convidada de alguma pessoa que estava ali, ou, né, ou até mesmo, sei lá, namorada de alguém que era dona, alguma coisa que seja. Não, eu estava ali porque eu ia trabalhar. E por quê? Na minha condição de ser uma mulher diversa, de ser uma mulher negra. E falando em injustiças, porque isso para mim é uma injustiça, qual foi o maior desafio, a maior injustiça que você já sofreu em função de ser uma mulher ou mulher negra? Que te marcou, assim, que você pensou? Cara, tem uma que eu te sinto muito forte. Mas, assim, todo mundo tem seu ponto fraco. Então, eu passei uma etapa de racismo quando eu trabalhava. Eu tava no banco. E eu precisava fazer um depósito. E aí eu fui tentar entrar no caixa eletrônico fazendo para poder colocar lá. E estava dando errado. Eu cheguei na portaria ali do banco, no Banco Santander, eu lembro disso. E eu entrei e eu não estava conseguindo. E aí aí o rapaz falou, não, vai lá e tenta de novo. E tinha um senhor atrás de mim. E eu estava tentando, não estava conseguindo. E ele pegou e falou assim... Aí eu peguei e falei assim, olha, não tá dando certo. Aí ele pegou e falou assim... Aí o rapaz lá da portaria falou assim... Não, tenta de novo. Aí eu fui lá e tentei. Aí deu errado. Aí eu peguei e falei assim... Olha, não tá dando... Aí deu lá, travou o negócio, né? Aí o homem pegou e virou pra mim e falou assim... Aí ele pegou e falou assim... Tava os outros caixas todos cheios, né? Ele pegou e falou assim... Também só podia ser uma negra do cabelo duro desse jeito. Nívia. Eu saí... Aí eu peguei e falei assim... O que você falou? Saí correndo atrás desse homem. Aí ele falou isso e foi saindo. Aí eu fui saindo atrás dele. O que você falou? E ele começou a sair. Ele saiu correndo no meio da Floriano. Saiu ali do Santander, ali perto do fórum, antigo fórum. E ele saiu andando e eu saí correndo atrás dele. E aí eu fiquei vendo o banco inteiro, vendo aquela situação, porque ele falou em voz alta, e ninguém tomou atitude. Eu saí... Ninguém toma. Aí o que aconteceu? Eu saí, ele foi correndo dentro dos carros, e eu não consegui sair correndo mais atrás dele. Eu voltei pro banco, eu dei um show dentro do banco. Falei assim, um homem desse faz um negócio desse, esse tanto de homem aqui, ninguém teve coragem de sair atrás dele para poder pegar ele para mim. Eu vim embora chorando. Na época, eu não andava de Uber, andava de escola, vim chorando, eu chorei copiosamente, acho que uns 3 dias. Porque a minha raiva foi que eu sofri pelo que ele falou do meu cabelo, de eu ser uma negra do cabelo duro, mas a minha raiva era de eu não ter conseguido pegar ele. Porque se eu pego ele... Eu pensei que você tava com raiva. Era do povo não ter te defendido. Não, mas o povo não ter me defendido é normal, porque isso, o povo é um normal tão absurdo, porque eu queria ter pegado ele, porque eu ia massacrar aquele homem. Eu ia ser presa. Porque eu não aceito. Graças a Deus você não pegou ele. Eu não aceito. Acho que Deus fez ele... Além de ser injustiçada, você ia presa. Eu ia presa, porque ele tinha cometido ato, porque nesse país, todo mundo é injúria, todo mundo... Quando é racismo, todo mundo tem uma desculpa. Vista grossa. Todo mundo tem uma desculpa. Mas a lei tá lá, clara. Racismo é inafiançável. É inafiançável. Fez, aconteceu. É injúria, o que for, tem que prender. Não, mas dependendo de quem que é, não prende. Então, mas assim, eu chorei copiosamente. Então, isso me marcou muito. Feriu, fere. Porque só quem vive o racismo... E é uma dor que aperta, né? Parece que você não tem pra onde fugir. E outro dia, agora também, antes, na preparação
Esse negócio de eu ter bebido isso aqui, eu tô falando demais. Não, é só água, gente. É só água. Essa água blindada aqui. Menina, e antes da preparação do Mulheres Negras também, eu também sofri. Sério? Sério. Mas esse tá aqui ainda. Tá na alma. Mas joga pra fora, né? Não, mas pode não eu ser vou aqui pra não causar mais eu vou alvoroço, jogar ele na hora certa. Na hora certa eu vou jogar ele. Eu não sei nem o que dizer, porque eu tô num lugar de privilégio, né? Mas eu percebo isso, eu sinto isso, eu tenho essa sensibilidade. E agora você imagina, eu, uma mulher negra da pele clara, sofro isso. Imagina as minhas irmãs, as minhas mulheres, que eu falo que é as minhas mulheres mesmo, que têm a correr tinta, que precisam todo dia pegar um ônibus, que precisam todo dia correr atrás e que passam tanta dificuldade. Eu não posso deixar essas mulheres ficarem assim. Eu tenho que dar poder para elas. Poder delas sentirem mesmo. Parabéns. E é por isso e por outros inúmeros detalhes, né, nesse tempo que a gente se conhece, que eu trouxe você para compartilhar e multiplicar. E agora, mudando um pouquinho o rumo do assunto. Você quer ir ao banheiro? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Tá. Mudando um pouquinho o rumo do assunto, sobre as influencers, que é um ponto muito, muito interessante, principalmente para as próprias empreendedoras ou empreendedoras, como a gente costuma falar, para as mulheres que querem ser independentes, né? Utilizar uma ferramenta que, para quem está dentro de casa, quem está trabalhando na roça, qualquer lugar que tiver, pode utilizar. Antes da gente perguntar sobre os requisitos que você acha que uma influencer ou a microempreendedora precisa para estar na internet, eu gostaria de ver a sua posição, o seu olhar para as influencers de Uberlândia. O que é que você acha? Qual que é o seu conceito sobre a influência em Uberlândia? Você acha que precisa melhorar? Qual que é o nível que nós estamos? Uberlândia é uma cidade com um potencial muito grande para ter grandes influenciadoras para o bem. Hoje nós temos muitas influenciadoras que ainda não são influenciadoras. São blogueiras. E qual que é a diferença de influenciadoras com blogueiras? A influenciadora, ela tem um nicho determinado, ela sabe o que ela vai fazer, né? E ela tem um conteúdo a agregar para outra pessoa. E tem que ser um conteúdo bom, né? Só que a maioria das nossas influenciadoras hoje, da nossa cidade, são blogueiras porque elas só visam o vem à voz. Eu acho que você falar que eu sou influenciadora, a palavra influenciadora é que eu influencio. Eu não posso influenciar somente para que o outro ganhe. O outro que eu falo, o meu parceiro ou eu tenho que influenciar a quem gosta de me seguir. Né? Então, hoje eu vejo muitas usando a sua influência para si próprio. E eu não vejo que a influência tem que ser dessa forma. Ela tem que agregar. Ela tem que trazer um motivo não só um motivo para ganhar. E é o que a gente vê muito aqui na nossa cidade. E essa falta de aminosidade entre nós, influenciadoras. Muitas não reconhecem a união das influências. Tranquilo, porque também a união das influências é para as nano-influenciadoras. A gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer, quem se acha autossuficiente, tá tranquilo. Só que eu vejo muito isso, assim, a gente denomina influenciador, tanto que eu falo, não, alguém me fala assim, fulano é influenciador. Não, fulano é blogueira. Fulano só faz publicidade para as marcas e fala de lifestyle. Lifestyle não é influência, gente. Lifestyle, todo mundo hoje tem uma página no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Tinder, onde que for. Então, todo mundo faz lifestyles. Concorda comigo? Então, para você ser influenciadora, você tem que fazer algo agregar para outra pessoa. Algo mais para sua audiência. Não é só para ela poder comprar.
Então, para você poder comprar, você é só uma vendedora. Dá um exemplo de influenciadora e o que ela faz a mais. Por exemplo, o formato de algo que ela traz de valor para a sociedade. Por exemplo... Porque nesse momento, tem muitas pessoas que vão se inspirar no que nós vamos falar aqui. Então, para você aí de casa, caneta e papel na mão. Por exemplo, você falar... Vamos supor, você está começando uma reeducação alimentar. Né? Aí você começa a fazer falar da sua reeducação. Tô aqui. Você começa a mostrar seu exercício, que você faz todos os dias. Aí começa a vir os parceiros. Todo mundo. Aí você deixa de começar. Você tá falando de saúde. Você fala de saúde, tá ali falando de saúde, de reeducação alimentar. Aí, de repente, começa a vir um parceiro ali, de creatina, de whey, disso, de aquilo, daquilo. Aí você começa a deixar de fazer aquilo ali pela saúde, mas começa a fazer porque o whey tá te pagando. Não, então, em vez de você comer só verdura, você vai começar a comer só whey. Porque o whey é que é melhor. Mas, na realidade, o whey não é só o whey que é melhor. A verdura também é boa. Então, o que acontece hoje? A maioria das influenciadoras, elas deixam de viver aquilo que é a verdade para viver a verdade daquilo que estão pagando elas. E isso, para mim, não é uma influência do bem. A influência do bem é você realmente ter um nicho que a maioria das pessoas tem e viver esse nicho de verdade com a certeza de que você está ajudando a outra pessoa. Porque influenciar, para mim, é influenciar para o bem. Não é influenciar só para compra. Vai ter a publicidade? Tem. Para isso, tem os grandes, os artistas, as modelos. Mas quando você fala que eu sou influenciadora digital, hoje eu sou uma influenciadora digital do empreendedorismo. Tanto que eu não faço muita publicidade, porque o meu nicho é falar de diversidade, de inclusão, de aceitação. Então, eu tenho um cuidado no olhar do que eu falo nas minhas redes. Do que eu vou falar sobre aceitação. Você fala de alimentação, você fala de exercício, você conduz a sua audiência para coisas que são interessantes, para que as pessoas possam se inspirar em você e inspirar naquilo que você faz. Agora, se você fizer isso somente para poder estar ganhando, você não está você está influenciando, mas você não está sendo uma influência do bem. Você está sendo uma influência comercial. E hoje a gente tem que tirar um pouquinho dessa influência comercial das pessoas, porque a gente está deixando as pessoas doentes. A saúde mental das pessoas, hoje a gente vê muitas influenciadoras se endividando, blogueiras, né, vamos dizer assim, se endividando, porque elas não querem mais morar nas casas que elas têm que morar numa casa de luxo, porque elas só podem aparecer com taças, ela pode aparecer num lugar bonito, ela não pode aparecer num lugar simples, ela tem que usar a melhor roupa, ela tem que sentar no melhor restaurante, ela tem que comer a melhor comida. E aí, quem tá na sua audiência em casa, também vai querer só comer no melhor restaurante, só que vai querer comer a melhor comida. Não vai querer comer mais laca, só vai querer comer feroche. Não vai querer mais tomar café, só vai querer tomar cappuccino. E aí, dentro dessa condição, será que essa pessoa tem? É verdade. Faz muito sentido. Será que essa pessoa tem condição? Eu tô seguindo. Então, eu olho hoje os meus 5.250 seguidores, mais os 5.600 tantos da União, mais os quase 1.000 lá eu olho para isso. Será que o que eu estou falando aqui, eu estou ajudando a influenciar ou eu estou ajudando a adoecer uma pessoa? Porque, por exemplo, essas influenciadoras que fazem bariátrica e depois começam a vender uma vida que não é igual para todo mundo. Se você pega 10 pessoas que fizeram bariátricas hoje, quantas dessas 10 conseguem viver a vida de uma influenciadora que vive de bariátrica? E aí começa os grandes problemas de quem faz bariátrica. A depressão. Começa a atacar a saúde mental. A pessoa volta. A pessoa não consegue suprir, não consegue fazer, porque ela não tem os mesmos patrocinadores de academia para ficar o dia inteiro na academia. Ela não tem lá na casa dela chegando de 10 em 10 minutos um whey, uma creatina, uma coisa para ela poder seguir. Ela não tem condição de pagar uma angioplastia para ela poder cobrir o corpo dela das pelancas, que tá tudo da saúde, entendeu? Então, quando eu vou fazer a influência, eu tenho que saber como que eu vou fazer isso. Porque eu estou atingindo, nós estamos adoecendo as pessoas através da nossa influência. Então, quando eu me digo ser influenciadora digital ou influenciadora, eu preciso entender como que isso está chegando no meu ponto final.
Então, essa, no caso, seria a diferenciação entre influenciadora. E entre eu acho que hoje a gente poderia dizer o seguinte: existe a influenciadora digital, a influenciadora digital é influenciadora comercial. Só que as pessoas hoje não conseguem distinguir isso. Olha, gente, eu tô aqui, olha, beleza, tô aqui com esse monte de amendoim aqui, o parceiro veio aqui, eu experimentei, é ótimo esse amendoim dele, muito legal, é saudável, tudo, mas isso aqui é uma publicidade, não, eu não como amendoim todo dia. Tem gente que fala, ai, na minha casa só entra esse amendoim todo, aí todo mundo só vai querer comprar aquele amendoim. É a mesma coisa de você começar a falar, não, para você ser feliz, você só pode ser feliz se você fizer bariátrica. Ah, você só pode ser feliz se você ficar 24 horas na academia. Ah, você só pode ser feliz se você comprar um carro de luxo. Ah, você só pode ser feliz, entendeu? E aí as pessoas estão adoecendo por conta disso. Você fez mestrado com relação à influência, você sabe muito bem que não é só simplesmente a publicidade que vai ganhar. E hoje está virando um comércio. A vida real não é um comércio. Não é luxo. Não é só o que a gente está vendendo. A gente tem que tomar cuidado que a gente está lidando com vidas, Nívia. E hoje, o meu trabalho, eu fico o dia inteiro mesmo por conta de olhar perfis, de olhar influenciadores, de ver quem está fazendo o quê, de olhar stories. E eu sei hoje quem realmente está fazendo coisa para ganhar dinheiro e quem está fazendo coisa para poder influenciar as pessoas pro bem. Aí as pessoas falam assim, mas hoje todo mundo, se você for fazer isso, ninguém tá... a gente vai estar fora do mercado. Mas a gente tem... É que nem aquela velha história, a gente tem que começar do nós. Entendi. E se fosse falar... Você ia falar mais alguma coisa? Desculpa, não. Cortei. E hoje, por exemplo, quem está em casa, né, quer falar, nossa, a Alessandra me inspirou com tudo isso. Agora, como que eu faço para iniciar a vida como influenciadora? Eu do meu negócio, uma nano-influenciadora, uma UGC, né, Creator, GC Creator. Quais são os requisitos principais, assim, que você acha? Os principais requisitos, por exemplo, que a pessoa precisa para começar? Primeiramente, ter a vontade de querer ser uma influenciadora de verdade. Eu vou influenciar falando sobre o quê? O que eu sou boa? O que eu gosto de fazer? Ah, tá. Eu amo eu amo viajar. Viajo sempre, vou nos melhores lugares, gosto de viajar, dessa cultura de poder pegar o carro, de poder pegar um avião, de estar em outros lugares, de conhecer hotéis, de conhecer... Então, peraí, então eu gosto disso. Então, eu vou influenciar nesse segmento. Então, se é uma coisa que você gosta, você já é metade do caminho andado. Porque você vai fazer aquilo que você gosta, né? Então, você começar a criar de acordo com o que você... a sua vivência. Porque a influência também é uma vivência. Porque você hoje, no decorrer de que passou esses anos, antes a gente tinha uma obrigatoriedade de seguir um roteiro com relação ao que a gente postava nos nossos stories, nos nossos feed. Hoje a gente já tem essa liberdade da gente poder escolher o caminho que a gente quer seguir dentro da nossa direção, né, dentro do nosso editorial. Então, por exemplo, não mude a sua rotina 100% por conta... Nossa, mas tem a fulana que faz viagem, mas ela acabou que ela mudou de carro, comprou um carro novo para poder... Aí vai lá e se endivida para poder... Não, seja você, faça de acordo... Crie o seu nicho, crie o seu conteúdo em cima daquilo que você pode agregar. O que eu sei que pode agregar na vida de alguém? E que o que esse agregar vai vir para melhorar a vida da pessoa. É isso que eu entendo sobre influência. Para mim, então, quem não faz isso, para mim, é blogueiro ou é influência comercial. Então, é isso. Você fazer o que você gosta, escolher um nicho que você gosta e não ter medo de ir para frente de uma câmera e falar o que você quer. Porque, às vezes, as pessoas também têm medo de poder se expressar. Quando a gente vai ser influenciador, a gente tem que entender que a gente vai tocar. Você vai tocar, de alguma forma, em alguém. Então, quando você toca em alguém, você quer tocar na melhor coisa que a pessoa tem. Então, seja você. Seja sincera. Vá pra câmera, fala o que você acha. Nossa, gente, hoje eu não tô bem. Eu costumava, quando eu comecei, eu falava assim, aqui é um perfil de vida real. Porque, às vezes, eu acordava de manhã, Hoje não se faz mais isso. Uhum. Todo mundo hoje acorda os stories, você vê os stories. Caviar. Lençóis maravilhosos, cobertor, como é que é? Travesseiros de pluma,
todo mundo... Mas aí, quando fecha a câmera, volta à vida real. Do lado tá ali aquele lençol, do lado do outro lado tá uma bagunça, uma roupa, uma pilha de roupa pra lavar, uma coisa... Isso é mentira, você tá enganando a pessoa. Aí a pessoa que tá em casa tá vendo, nossa, eu quero essa vida pra mim. Ah, não, mas aqui na minha casa, olha ali. Ai, gente, essa louça, ai, por que eu não sou igual ela? Ai, porque eu não sou igual a ciclano? Ai, eu tô ruim, Aí começa, aí você tá fazendo o quê? Você tá adoecendo uma vida. E a gente tem que entender que a nossa é uma responsabilidade. Nós estamos realmente adoecendo as pessoas com a nossa influência. Então, nós temos que saber o que a gente fala, a gente tem que saber o que a gente posta, a gente tem que entender qual é o conteúdo que a gente tem que depositar para a vida das outras pessoas. Isso é muito sério. Mas é difícil de padronizar isso, né? É porque hoje tudo é luxo, né? Tudo é... Eu acho que, na verdade, nem tudo é luxo, mas assim, tudo é extremos, né? Tudo é isso que eu ia falar. Tudo é extremo. Ou você é muito ou você é nada. Não existe não existe uma escala. Se você é equilibrado na rede social, você não reverbera. Você não tem hype. Isso é normal. Ah, gente, quem quer não entra nessa de que tem que ter milhões de seguidores. Uhum. Hoje, você ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões não significa nada. Eu concordo com você. Nada. Você ter 3 milhões, 4 milhões de visualização num vídeo, numa fala sua, não significa nada. Nada. Hoje o que vale é realmente o conteúdo. Então, um recado que eu dou para você que está aí na sua casa agora também, que vive também na rede social, seguindo as pessoas. Comece a seguir as pessoas de acordo com o conteúdo que a pessoa faz. Se aquilo ali está sendo bom para você, para o seu dia a dia, para a sua vida, e se aquilo ali casa com a realidade com que você vive. Porque não adianta você seguir uma pessoa que vai te dar uma ilusão na qual você não vai conseguir chegar no final do caminho, não, você não vai atingir. Você vai se frustrar. E você se frustrando, você vai adoecer. E aí nós vamos entrar na grande síndrome do século XXI. Nós estamos morrendo de saúde mental. Depressão, ansiedade, mais do que... ansiedade. E aí, daqui a pouco, quantas de nós já perdemos por suicídio? Que Uberlândia mesmo, né, teve além de outras perdas, uma pessoa que me influenciou muito foi a Drica. Meu Deus, quando aconteceu tudo. E o quanto que a Drica sofreu? Pois é. E quantas de nós sofremos? Porque tem hora que eu fico olhando os stories, eu vejo nos olhos delas que elas estão sofrendo. Eu tenho essa percepção e às vezes conversando com algumas quando eu encontro em algum evento, eu tô cansada. Mas você acha que aí surge um flash. Aí muda. Eu não posso aparecer ruim, eu não posso. E você pode. Porque você está cansada, você está triste, faz parte da vida. Você também tem que ensinar as pessoas a lidarem com a tristeza, a lidarem com as perdas, a lidar com os obstáculos. Se for para influenciar, influencia a superação. Como que você passou pelas fases até chegar na superação? Porque é muito fácil enxergar só o resultado. E o processo? E você consegue entender que hoje a gente só consegue ver o resultado? Sim. E é sempre um resultado que vem com a facilidade que não é real. Não é real. Eu deixei de seguir várias influenciadoras. Eu venho, porque como eu sou diversa, eu sigo várias influenciadoras que se diziam do body positive, que da aceitação por ela, por você mesmo. E aí começaram a emagrecer de uma forma, falando que estavam indo só para academia, que estavam comendo com alimentação. E no final, por eu conhecer muita gente, muitas pessoas, a gente sabia que elas estavam usando a caneta, que estavam usando isso, estavam usando aquilo, e mentindo para quem tá ali na real. Hoje não são mais consideradas plus size, são consideradas curvas, mas estavam lá tomando a canetinha, estavam lá tomando remédio e aí ia pra academia. Nossa, tô ganhando. Isso aqui é porque não muito é. Aqui na academia, aham. Aí pra mim, ela deixou de ser minha referência. De outras que também falam que, eu sou adepta ao plus, eu sou isso, a vida inteira foi isso, mas pra vender. Porque eu amo vocês. E nas costas da gente tá lá, ó.
Então, gente, a gente tem que realmente ser de verdade. Porque uma hora a casa cai. Uma hora a máscara cai. Alguém que conhece fulano, que conhece. E às vezes as coisas começam a acontecer. Então a gente tem que influenciar para o bem. E saber que as redes sociais não é a nossa vida real. A vida real é diferente. Você pode usar aquilo ali para uma direção. Parte da nossa vida. Uma direção, não o caminho. O caminho é seu. A direção, às vezes você pode ser orientada para aquela direção. Mas o caminho é seu. Não seja clone de ninguém. A influência... Hoje, o meu recado, quando uma profissional que trabalha com influenciadoras, eu falo isso nas minhas consultorias, eu estou com a nano-influenciadora que eu estou auxiliando ela, e ela já queria, eu quero ser igual fulana, eu quero fazer o conteúdo igual... Não, eu falei, então tá, beleza, qual que é seu Pix? Eu vou te devolver o valor da nossa consultoria, porque não é esse o meu trabalho. Se você quiser ser igual ela, então você continua seguindo ela, você vai ser igual ela. Mas o que você quer? Você quer só porque você quer ser ela? Ou você quer ser fulana que influencia? Hoje você tem 2.500 seguidores. São 2.500 vidas que estão ali esperando por você. Não pelo clone da fulana. Então, o que você tem para falar para essas 2.500 seguidores? Hoje, você sabe com quem você fala, não sabe, Nívia? Tudo que você vai falar, você tem... Assim, eu vejo a verdade que você fala, porque você toma cuidado para poder falar. Tomo muito cuidado, meu Deus. E hoje você vê muitas cópias. Todo mundo, porque você tem que ser. Não, a gente não tem que ser. A gente tem que ter a direção, mas o caminho é nosso. Sim, sim. E eu percebo, assim, que é um pouco automático. Se a pessoa não tiver cautela, ela acaba copiando o trejeito, tudo das pessoas. Nós, por si só, já somos uma coxa de retalhos, né? Somos. Porque a gente não nasce do nada, nem como humano, nem como pessoa, socialmente falando. Mas nós somos muito influenciáveis. E é difícil ser influenciador. E eu acho que é por isso que foi dado esse nome para as pessoas que trabalham com a influência. Trabalham nas redes sociais. Por nós sermos tão influenciáveis. Mas é porque nós estamos aprendendo... Porque eu fico vendo... Eu sou de uma geração... que eu acho que nem existe há muito tempo. A gente se divertia com tão pouco, a gente fazia tanto... Mas a gente era a gente. Eu sofri muito, eu sofri racismo, eu fui excluída de muitas coisas. Mas em outros caminhos, eu também soube dar a minha direção. Hoje as pessoas não conseguem, porque elas estão sempre traçadas no caminho do outro. No espelho de uma rede social. Eu não estou aqui falando mal de onde eu ganho o meu pão, não. Mas eu falo assim, só que eu acho que existe um caminho, uma linha que a gente tem que saber diferenciar. Então, às vezes, as pessoas estão se espelhando no caminho... A tal da consciência. A pessoa perde a consciência do que é real, do que não é, do que tem que fazer. Então, esse caminho... Eu queria fazer muito mais pelas influenciadoras. Eu queria poder reunir, a gente poder conversar, a gente poder fazer rodas, a gente poder entender, a gente sentar, discutir sobre isso. Mas é porque cada um quer ser dono de uma verdade. Hoje todo mundo é especialista. Você já viu que hoje ninguém mais forma em faculdade nenhuma? As faculdades daqui um dia não vai ter mais faculdade. Porque todo mundo... Outro dia, de ontem, 2 dias para trás, surgiu uma liderança aí que a menina se titulou líder de mulheres. Eu falei, sério? Líder de mulheres negras. Eu falei, mas da onde? Quem foi que deu esse título para ela? Qual que é o coletivo dela? O que ela já movimentou? O que ela fez? E dentro da rede social, todo mundo é especialista de alguma coisa. Todo mundo hoje é especialista em marketing. A profissão de marketing hoje... Todo mundo tem muita coragem para tudo. Todo mundo tem a solução para tudo, mas ninguém vive o real. Porque todo mundo tem a solução, mas você já viu que a solução nunca chega? Uhum. É uma solução provisória que você precisa pagar mais R$300 para poder ter a outra solução? Uhum. Não, eu vou te dar a solução até a página 10. Para você ter o restante da solução, você tem que pagar mais R$1.000. Para você poder falar sobre influência, para poder te ajudar, você tem que pagar, entendeu? Tudo hoje tem um preço, tudo hoje tem um caminho. Então, todo mundo é especialista e nem todo mundo é especialista. Antigamente, para você formar, você tinha... Até eu acho que hoje a única profissão que precisa mesmo de especialização ao mesmo tempo é a de médico. Que hoje até a faculdade você faz em 2, 3 anos, você sai especialista em que você quiser.
Todo mundo hoje, eu falei um negócio, aí começa outro negócio, vai pra internet, começa a falar coisa, eu sou especialista, porque eu falei meu negócio, mas agora eu sei falar de tudo para poder você não ser mais, para você não passar pelo que eu passei. As minhas consultorias de vendas, eu não consigo vender para todo mundo. Porque todo mundo quer uma solução, porque eu não sou aquela consultora que chega aqui e fala para você assim, ó. Porque hoje todo mundo é assim, ó. Pra você vender, você tem que fazer live. Eu vou lá fazer as lives pra você. Vou lá. Tô fazendo a live. Aí todo mundo vê aquela novidade, vai lá e compra. Uhum. Aí faz. Aí você vai lá e faz sozinha, não dá ninguém. Não, então é porque eu vou lá ter que fazer de novo pra você. Aí vai lá e faz. Tá. Então, tá vendo? Você tem que fazer igual eu tô fazendo. Você não tá fazendo, então vamos fazer um pacote? Eu faço 10 lives pra você, você me paga tanto e você vai ter rentabilidade. Mas a pessoa, em vez de chegar e falar assim, olha, o primeiro passo pra você fazer uma live, você tem que aprender a lidar com a câmera, você tem que aprender a dominar o seu conteúdo, o seu produto, falar sobre isso, falar sobre aquilo, chamar a sua audiência, trazer sua audiência pra você, fazer uma boa... um escopo com relação às vendas, aquela coisa tudo. É mais fácil. Aí, social media. Hoje eu tô falando demais, meu Deus. Social media. Tá, vamos fazer uma linha editorial para você. Ela vai lá e faz uma semana de linha editorial. Faz todos os posts para você. Você só vai lá e posta. Aí você cria a dependência daquela social media para poder fazer o post. Eu sou aquela consultora que chega assim e fala assim, ó, vamos lá, vamos sentar? Uma linha editorial, você, dentro do seu perfil, você precisa postar 3 vezes por semana, fazer 12 stories por dia, fazer isso aqui. Você vai fazer assim, assim, assado. Nos primeiros meses eu vou te seguir. A partir da próxima, daqui a 15 dias, eu vou te dar a linha editorial, o que você tem que postar. Você vai começar a me falar o que você... Porque o negócio é seu. Você tem que saber o que é melhor. Eu sou especialista na minha área, eu sei, como, por exemplo, eu sei mexer com amendoim. Eu não sei mexer com tablet. Quem sabe mexer com tablet é você. Então, quais os segmentos que tem que fazer? Eu não vou ficar perdendo meu tempo sentado estudando tudo que é tablet para fazer coisa para você. Eu tenho que te ensinar o caminho para você poder fazer. Hoje as pessoas estão muito prósperas a só simplesmente pegar pronto. E aí fica dependente. Eu percebi isso. E aí, por exemplo, eu não tenho o que postar hoje, vou ligar para minha social media para me poder postar. Aí todo mundo fica ganhando dinheiro de todo mundo e ninguém vê que é só simplesmente como que você fez? Me ajuda. Qual é a ferramenta? Me ensina, me inspirar. Olha, é o Canva que você usa? É o Canva que você usa? Então vamos sentar. Senta comigo, me explica como é que faz. Eu sei que eu não vou conseguir... Porque, gente, é aquela questão da perfeição. O social media, ele já sabe que ele está fazendo ali há muito tempo. Mas você vai estar fazendo o seu no caminho certo. Ela vai te auxiliando. Olha, eu fiz um aqui, não está muito bom. Aí o social media vê, nossa, tá péssimo, pode deixar que eu vou fazer. Porque aí o que acontece? Ele vai te cobrar porque ele está fazendo, porque ele está ganhando. Então, hoje todo mundo é especialista, todo mundo quer ganhar em cima de todo mundo. E não é assim. É aquela velha história. Eu vivo uma utopia. Faça as coisas diferentes porque eu prefiro dar a isca para a pessoa ir lá e pescar do que ficar dando peixe para a pessoa depois morrer saturada de tanto comer o peixe que nem ela sabe como que ela pegou. É verdade. E uma coisa muito importante. Você falou que presta consultoria para nano-influenciadoras, Sim. Certo? Nessa consultoria, como você faz uma anamnese? Como é que funciona? Fala o passo a passo da sua consultoria, desse projeto. Primeiramente, quando a pessoa me procura, ela fala o que ela quer. Como que ela faz para te procurar, primeiramente? Ela pode entrar na página da União das Influências, né? Lá tem até agora não tem, porque tava o negócio do prêmio lá, mas eu vou voltar. Lá tem o WhatsApp, que me chama diretamente, falar, né? Pessoal. WhatsApp é 34 99218 2242. A pessoa entra direto ou me chama no direct lá também, que eu vou orientar. Aí a pessoa fala que quer ser uma nano-influencer, ou eu quero começar, ou eu já quero dar uma viravolta. A gente vai fazer uma análise do perfil da pessoa, eu vou sentar com ela, vou conversar, fazer uma anamnese mesmo, de entender o que ela quer. Porque às vezes ela chega lá querendo ser influenciadora, na realidade ela é uma empreendedora. Então ela tem que trabalhar diferente. Também faço consultoria para empreendedoras que estão começando, porque na maioria das vezes todas as empreendedoras são influências da sua própria marca. Sim.
Né? E Então, é a melhor influencer, né? é a melhor influência. Quando elas descobriram que elas poderiam ser influência da própria marca, ela mudou muita coisa. Hoje já tem grandes mulheres detonando aí no mercado porque descobriram que elas podem fazer isso. A gente faz essa anamnese, eu vejo tudo que dá para poder fazer, o que a gente pode fazer, a gente senta e aí a gente vai ter 2 horas de consultoria para a gente poder entender como que a gente vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar isso diretamente somente no digital, ou se a gente vai precisar fazer alguns encontros presencial, porque às vezes é preciso. Porque às vezes a gente precisa entender sobre postura, sobre posicionamento. Né? Porque o meu trabalho como consultora de posicionamento não é colocar você vestido de um terninho com um computador e tirar foto num estúdio de beleza. De ensaio de fotos, porque isso todo mundo faz. Isso não é posicionamento. Posicionamento é você entender quem você é, o que você quer passar, qual que é a mensagem. Eu faço esse trabalho de entender, de procurar quem é a pessoa. E aí, no decorrer disso, a gente vai trabalhando. Cria uma linha editorial dentro do nicho que ela quer trabalhar. Entendo se aquele nicho que ela tá é o que é o melhor para ela. E aí a gente vai fazendo. Aí, de acordo com o tempo que ela tem, a gente vai trabalhando isso. E aí tem uma hora que eu a deixo sozinha. É proposital mesmo. Dela seguir sozinha. Falo, a partir de hoje você vai... Não falo assim, não. Eu dou as tarefas. E fico olhando. Espero. Falo, eu não vi story hoje. Você não postou por quê? Você não fez isso por quê? A pessoa vai dando as desculpas. Todas possíveis. Tá. Aí ela fala 1, ela fala 2, ela fala 3. Aí eu volto numa das etapas que é o meu suporte, e aí eu entrego, eu falo, olha, se não vai sozinho, você tem que ir sozinho. Não vai sozinho, você tem que ir junto. Né? E eu não vou pegar para fazer. Alessandra, eu não dei conta, faz pra mim. Você dá conta? Eu te ensinei. Você sabe fazer. Aí aqui vem aquela velha história. Aí a gente volta desse suporte. Se precisar de mais um tempo, de mais uma consultoria, a gente acrescenta mais uma. E a mentoria, eu acompanho elas por mais de 3 a 6 meses, juntamente para que elas possam continuar. E aí a gente vai evoluindo. E um outro trabalho que eu faço é trazer também elas para dentro do mercado. Participam de todos os movimentos que eu estou, né, dentro de acordo com aquilo que elas queiram. Se é uma empreendedora, eu indico ela para uma parceria para fazer um evento, chamo ela para estar com a gente, trago ela para dentro do cenário na qual ela quer estar. Então, às vezes, as meninas falam muito, eu gosto muito... Alessandra, me chama para evento. Chamo, vem cá. Você quer o quê? Que você quer isso? Então, vem cá, trago. E a gente faz esse trabalho também, tanto no digital quanto no presencial. Uau! É um trabalho completo, é um trabalho de mãe das influencers. Porque é pegar no colo, né? Porque normalmente a gente fala assim, tem que pegar na mão. Não, nesse caso, você pega no colo. Eu pego no colo, mas eu também... Ensino. Eu acho que o grande diferencial da minha consultoria é a questão do posicionamento. A pessoa ela tem que entender o que é se posicionar. Ela tem que entender o que ela verdadeiramente quer. Que a partir do momento que você quer verdadeiramente o que você sabe, a maioria das que eu fiz seguiram o seu caminho. Algumas foram lá, buscaram outras consultorias, mas é porque tiveram preguiça de continuar seguindo, fazendo. Porque não adianta também, a gente não cresce. Você pode fazer tudo, menos que é da pessoa fazer. Mesmo isso. Que é... A gente nunca consegue nada sentado. A gente tem que levantar e ir à luta. Essa questão da gente levanta mesmo e vai, a gente precisa. E hoje a gente tem referências aí de mulheres que começaram do zero e estão estouradas. A gente nem precisa falar que tá na internet, tá todo mundo aí vendo. Mas, assim, quem quer, faz acontecer. Em números, mais ou menos, quantas meninas, mulheres, você já ajudou até hoje com o seu trabalho? Você fala em termos, no geral, de todos os eventos e a consultoria? Com a consultoria. Com a consultoria, hoje, eu acho que eu já cheguei, assim... É porque eu mirei mais para o empreendedorismo, né? As meninas, as nano-influenciadoras, elas vêm, mas são mais. Mas eu acho que eu já estou chegando aí na casa de umas 120. Contando com no começo, que foi mais agregador. Muitas. Eu acho pouco, poderia ter ajudado mais. Mas o trabalho ele é muito profundo e às vezes é muito extenso também, né? E às vezes eu também... aquela velha questão. Cada um tem seu tempo. Tem gente que até hoje, que fez consultoria comigo, hoje vem
Outro dia mesmo, uma das minhas primeiras, que ela tem um grande potencial, mas ela tem muitos problemas pessoais, mas ela tem na mão um diamante para lapidar. Só que aí agora, depois de tanta dificuldade, ela entendeu que esse diamante dela, que ela precisa transformar esse carvão num diamante. E durante todo o tempo eu falava, eu ajudava, fazia, mas também falava, agora você tem que fazer. Quando ela tinha que fazer, ela parava. E aí agora, de repente, do nada, eu deixei ela seguir sozinha, de repente eu comecei a ver evolução. De repente ela chegou e falou assim, olha, eu só preciso que você me ajude nisso. Ajudei e eu vi que ela está seguindo. Porque ela resolveu assumir o posicionamento dela enquanto dona daquilo que ela quer. E aí ela pegou e falou assim, eu preciso da sua ajuda. Falei, o que você quer que eu faça por você? Eu preciso que você faça isso por mim. Fui lá e fiz por mim. E vocês vão ter uma grande surpresa daqui a uns dias aí. De uma grande marca que vai vir aí para estourar. E assim, só porque ela decidiu. E ela falou assim, Ale, eu tava... assim, quando eu preciso, eu venho que você me dá essa força para poder ir. E ela sabe disso. E aí, quando eu vi, eu tava vindo comentando, falei, ela tá diferente. Mas eu também não fui lá. Ai, vem cá, vamos fazer. Não, esperei. Quando ela viu que o carvãozinho dela já tá começando a brilhar. Ela, Ale, me ajuda. Preciso que você faça isso pra mim. Faço. Tá aqui. Tava na correria do prêmio, aquela coisa toda. Olha, eu posso fazer para você no domingo. Pode ser? Posso. Fiz, entreguei para ela. E ela vai fazer agora. E aí eu não dou 2 meses para ela estourar. Aí depois eu te conto quem que é. Eu quero saber, fiquei curiosa. Quero trazer aqui, hein, no podcast. Merece, porque é uma história de uma mulher muito... Uau, nossa, lembra que eu te falei? Gente, eu tava aqui falando, eu acho que a gente já tá aqui um tempão. Meu Deus do céu, eu falo demais. Não, mas é gostoso. É bom quando a pessoa fala, quando a pessoa gosta de falar. É difícil quando a gente sente que a pessoa fica coada ou vai esgotando a bateria social, sabe? E a pessoa é uma pessoa que tem muita coisa, você tem que ficar puxando, sabe? Muito conteúdo, muito valor, assim. E a gente sente que a pessoa não tá muito bem falando, entendeu? Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, respeitar o limite da pessoa, mas e tem uma outra força puxando para poder, tipo, absorver tudo de valor que a pessoa tem. Então a gente fica nesse meio tempo. Mas com você, entregou tudo, precisamos de mais tempo aqui, viu, gente? Só me chamar de novo. Eu amo falar, amo participar. Vai ter o Papo Franco entre elas. Só mulheres, só coisa de mulher. Olha, vai ser um que legal. Diferente, vai ser maravilhoso. Já diagramamos tudo. Se não me chamar, eu vou lá no seu WhatsApp. Eu não Nívia. Só quero você, mas eu quero outras meninas também que você vai indicar para nós. Outras mulheres. Gente, tem história, mulheres. Viu? Eu sei que tem. História. Eu sei que esse baú aí é recheado. Tem histórias. E a gente agora vai começar a trabalhar essas mulheres aí. Elas vão vir com tudo. Eu tô com uns planos para elas. Todo mundo vai começar a ver mais essas mulheres negras que movem a terra aí. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para poder agregar para todo mundo. É isso aí. E foi ótimo. Eu adorei. Eu amo. Um bom papo. E os projetos futuros? Quais projetos, se você puder falar agora pra nós aqui? Próximos eventos? Eu tô naquela fase assim, descansando 2, 3 dias. Mas é que nem eu falei, outro dia eu liguei pra uma parceira minha, 2 dias depois do evento, eu falei assim, olha, vou fazer o Influencer Meetup. Vou fazer o União Fashion Day, você vem comigo? Ela, cara, você não para. Eu falei, não dá pra parar, a gente tem que vir, né? Então, esse próximo semestre eu vou gravar meu programa, né? Os episódios desse semestre que eu deixei ele somente para esse segundo semestre por conta do prêmio. Você vai lançar ele quando? Se Deus quiser, eu quero lançar no comecinho de setembro. Não, já chama o pessoal de casa aí para ficar ligado. Todo mundo entra lá no YouTube, a Alessandra Fabiani convida, já se inscreve que vai vir uma nova temporada por aí, uma temporada muito leve, muito legal, muito gostosa. Então a gente já está começando a fase de produção. Eu conto com vocês lá. E conto com você também, como uma das minhas convidadas. Né? Com certeza. Nós vamos vir com um formato diferente. E isso vai trazer muito, vai agregar bastante, né? A gente também vai ter o Influencer Meetup, que você já participou, que a gente vai trazer também. Que agora a gente fez no começo do ano a edição de verão, né? E eu agora vou fazer a edição normal mesmo, a 4ª edição desse ano. E vamos fechar o ano com União Fashion Day com o Prêmio Influência Empreendedora. Uau! E para o pessoal participar, estar lá no evento,
É possível qualquer pessoa participar? O Influencer Meetup, a gente é sempre aberto ao público, né? A gente abre as inscrições, costuma se esgotar rapidamente, né? A estrutura do União Fashion Day, a gente ainda não sentou para ver. Eu tô com uma ideia para poder fazer, que vai, se der certo, vai ser muito bom, mas eu preciso de algumas respostas ainda. Mas os eventos da União sempre... a gente sempre está colocando ele disponível para as pessoas, né? Para que elas possam fazer inscrição, para elas poderem estar com a gente. Porque o nosso grande trabalho mesmo é poder também mover as pessoas através dos nossos eventos. Porque você participar de um Influencer Meetup agrega muito, né? O último que nós tivemos foi fantástico. Muitas pessoas se moveram, muita gente me chama assim. Eu lembro de quando eu fui naquele evento, a palestra, sabe? O que a fulana falou, o que o Beltrano falou, moveu comigo, mexeu comigo. Então, isso também é um trabalho também, né? É um trabalho social também de fazer. Social então, a gente está sempre fazendo isso para que as pessoas possam estar com a gente. Então, pode contar, segue lá, União das Influencers, @União das Influencers, Conexão Melanina, que traz, né, os projetos que a gente tem com as mulheres negras. E a minha página, @Alessandra_Fabiani, que vocês ficam sabendo de tudo. E esse trabalho, por ser um trabalho social, como que funciona a integração dos apoiadores? Patrocinadores, fala para o pessoal de casa, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer estar no meio como patrocinador, como expositor. Nossa, seria muito bom, né? Ter pessoas que acreditam no nosso trabalho. Todas as vezes que nós vamos lançar um projeto, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir apoiadores, né? Principalmente pelo nicho que a gente trabalha, que é mulheres negras. Mas a gente está com portas abertas para parcerias, para novos patrocinadores, para as pessoas que acreditam na nossa filosofia, no nosso trabalho. Então, a gente quer agregar, quer trazer realmente coisas para poder realmente movimentar. Então, você que está aí, que tem sua empresa, que queira realmente fomentar e levar realmente o nome da sua empresa para pessoas com um diferencial realmente para apostar, porque não é só números, tá? Às vezes você não vai ter de imediato 50, 80, 90 vendas, mas você vai ter uma parceria que vai te trazer durante muitos anos várias centenas de vendas. Porque uma marca não se faz somente do imediato, ela se faz do caminho no qual ela acredita. E quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É isso aí. Muito bom, gente. Você aí de casa já aproveita, já participa. Eu tive a honra, né, de participar de 2 eventos organizados pela Fabiana, o Influencer Meetup, né? Uhum. E Mulheres Negras que Movem a Terra. E foi, de longe, um dos melhores eventos sociais que eu já participei. Organização, pessoas maravilhosas, de altíssimo valor. O objetivo dos eventos também, né? Tanto social quanto didático, acadêmico, de conhecimento para as pessoas. Então, eu tenho certeza que a sua marca vai estar muito bem representada. A sua marca vai estar muito bem exposta, né? Com pessoas que realmente merecem. Um trabalho que realmente merece. Eu assino embaixo e recomendo. E eu não falei também do nosso projeto, né? Que a gente ainda vai sentar juntas para poder estudar, né? Sim, com certeza. É porque ela não falou assim, porque ela tá coisa, mas é porque a gente vem coisa boa aqui também, viu, gente? Temos que conversar bastante. Essa mulher aqui é poderosa também. Eu fui Somos, né? Somos. Tem um poder aqui e a gente não pode... Eu não deixo ninguém escapar. Quando vem com coisa boa, opa, vamos junto, vamos agregar. Então, pode contar. Gratidão. E agora, a parte ruim, né? Que já tá acabando o nosso tempo. Mas eu quero que a Alessandra Fabiana agora enxergue o maior outdoor do mundo, onde todas as pessoas, tanto mulheres quanto homens, tanto mulheres brancas quanto mulheres negras, de vários países, tivessem acesso a esse outdoor. Qual seria a frase, ou conselho, ou então dica de impacto que você colocaria nesse outdoor? A vida é bem mais do que a mania de ter. Uau, gente, que é isso? A vida é bem mais do que a mania de ter. Porque somos. Que é isso? Essa frase é de São Francisco de Assis. Ela me guia.
Ela me representa. Então, a gente não tem nada, a gente tem que ser. Então, a vida é bem mais que a mania de ter. Acho que ela me representa muito bem. E engloba tudo o que eu faço, tudo o que eu vivo. Eu cheguei a dar uma travada, gente, que é muito sério. Faz muito sentido. A vida é muito mais do que o nosso mundinho, né? Nós iniciamos o episódio aqui falando sobre bolhas. E é exatamente isso. Você só conhece o que você vive hoje. Esse é seu mundo. E os outros mundos? Por que não conhecer os outros mundos? Por que não sentir os outros mundos? Ao invés de se limitar a trabalhar, morrer de trabalhar para ter as coisas, por que não trabalhar por algo maior, como faz a Fabiane, que é o nosso exemplo de hoje? Parabéns, Fabiana. Muito obrigada, viu, por tudo isso que você fez por nós aqui hoje. Foi mais do que uma aula, foi uma terapia. Você terapeutizou o nosso lado mulher, né? Você também movimentou o nosso lado empreendedora, o nosso lado RP também, relações públicas e pessoais aí. Nosso lado comunicadora, porque você também fala muito bem, fala muito, isso é gostoso de ouvir quando a pessoa gosta de falar, quando a pessoa enche a boca para falar do que faz, para falar bem e engrandecer outras mulheres. Isso não tem preço, isso tem um grande valor. Eu quero te agradecer também pela oportunidade de poder me dar a voz, né, que isso é muito importante hoje. E deixar eu poder falar, eu me senti tão em casa, tão assim, tão livre, que eu acabei falando coisas que eu não falo em muitos lugares, de verdade. Obrigada. Foi muito legal, assim, eu gosto demais de participar, de falar mesmo. E a gente precisa, porque a nossa voz é que ecoa para o mundo, né? Então, assim, não adianta eu viver a minha verdade se a minha verdade não chegar até onde ela tem que chegar, né? Pode ser que não seja a verdade de todos, mas pode ser que seja a verdade de muitos. E sendo a verdade de muitos, podendo ter a voz para poder falar, eu quero sempre poder estar falando. Então, muito obrigada mesmo de coração. Admiro demais o seu trabalho. Quero deixar aqui que Deus abençoe mesmo muito. Amém. Com todas as bênçãos. E agradeço. O seu podcast, os seus projetos. Que ilumine, que você chegue aonde você quer chegar. Porque eu tenho certeza que você vai chegar longe, menina. Amém. E eu quero estar sentadinha lá de casa, vendo eu de cá e você de lá, e nós vamos juntas, que vai ser muito bom. Estamos juntas nessa. Trabalho. E, pessoal, mais uma vez, obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.